Eu acho que a pergunta não é se vai ter esse impacto, eu acho que é de quando vai acontecer. Na minha cabeça não tem menor dúvida que vai ser talvez a coisa mais revolucionária que a gente já viveu na nossa vida. Imagino que daqui a 10 anos a gente vai estar vivendo naquele programa dos Jetsons. Né? Realmente acho que é um futuro muito, muito diferente do que a gente está hoje. Quem primeiro conseguir atingir um nível de inteligência de um Einstein no bolso vai ter um poder gigantesco. Imagine você ter uma máquina que é capaz de replicar o que Einstein criou na teoria da relatividade. O ChatGPT que todo mundo começou a usar foi lançado há 2 anos atrás. Então você vê quanto que já mudou e quão rápido está mudando. Realmente é uma mudança exponencial. Está impactando, acho que, a nossa vida como consumidor e também a vida das grandes empresas, né? O que vai acontecer no momento que a gente tiver computadores analisando a todo momento tudo que foi produzido na ciência, criar formas alternativas de curar doenças. A gente está falando de algo que é muito poderoso, que vai mudar a humanidade por completo. E eu tenho uma visão de que essa é uma guerra entre Estados Unidos e China. Eu acho que é jogo de gente muito grande. E eu acho que essa corrida, ela não é só entre países, né? Acho que tem essa nova guerra fria entre Estados Unidos e China, acho que isso é muito claro. Mas acho que principalmente é entre os grandes poderes tecnológicos. É tão poderoso que, na minha visão, ninguém nem se portou com eficiência. Salvadas as devidas proporções, é tão grande quanto o que a gente já viveu lá atrás, ou essa é até maior ainda do que essas grandes transformações que a gente teve na história da humanidade? Eu acho que ela tem o potencial de ser muito maior, né? E eu acho que é um pouco por essa questão de ser exponencial. Que não é o primeiro derivado, nem o segundo, é qual que é o efeito cascata que isso tem. Eu tendo a achar que a gente está diante da maior revolução dos nossos tempos. Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja muito bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores desse canal, dessa super empresa que está crescendo no mercado. Junto com ele, nossa mente brilhante e pensante do Market Makers, Josué Guedes. E aí, Josu? Fala, Salomão. Firmeza total? Firmeza total. Feliz aí com a reabertura do M3 Club. É verdade, bem-vindos novos membros da nossa fraternidade de investidores do M3 Club. Espero que vocês aproveitem muito. Tudo que a gente tem lá é o presente que a gente faz de coração, tudo que a gente entrega lá é de corpo e alma. Espero que vocês aproveitem bastante, saem de lá não só com bons investimentos, mas com muito conhecimento, que é o que a gente deseja para vocês. Josu, hoje um papo mais, vamos dizer, mais tecnológico, né? A gente vai falar, não vamos falar de ações listadas, não vamos falar de ativos líquidos, a gente vai ter um papo um pouquinho mais de longo prazo aqui, com 2 super convidados desse episódio 190. Antes de apresentar eles, vou deixar você apresentar, mas eu quero fazer aquele pedido importantíssimo. Você que está vendo pelo YouTube, ó, tem um botãozinho aqui, seja membro, tá aparecendo aqui embaixo. Você clicando lá, você dá o super apoio para o Market Makers, você vira membro do nosso canal aqui no YouTube, e não vai ser só o apoio que você vai dar, né? Você também vai ganhar o benefício de ver todos os episódios do Market Makers sem as propagandas que o YouTube coloca o tempo todo ali. Então, você, além de apoiar o Market Makers, menos de R$8 por mês, você vai ver todos os episódios sem propaganda, vai estar num grupo de WhatsApp, vai ter prioridade para mandar perguntas quando a gente fizer os nossos episódios ao vivo, que são sempre às terças-feiras, e também vai dar essa chancela. Tem até umas figurinhas legais, eu usei. Exatamente, os stickers ali, você vai destravando cada um deles. Então, tem os benefícios, mas principalmente você vai dar esse apoio para o Market Makers fazer o que mais gosta de fazer, que é levar a informação de qualidade para milhões de brasileiros. Então, faça parte da Sociedade Market Makers aqui no YouTube, seja membro. Josu, nossos convidados Lucas Abreu e Júlio Vasconcelos, quem são eles? Bom, o Lucas Abreu é fundador do Sunday Drops, uma newsletter e um podcast focado em startups, empreendedorismo, tecnologia e venture capital. Ele é formado em administração pela FGV, cofundou a Liga de Empreendedorismo da FGV e já acumula passagens por fundos de venture capital como Pitanga, Astela e é professor convidado da FGV. É isso? É isso, Josué, Salomão, um prazer estar aqui. Me diverti muito entrevistando vocês e tenho certeza que vai ser um episódio muito bom hoje também. A última pergunta que você faz no podcast eu já roubei para mim, né? Eu já comecei a usar com a pergunta do qual é a maior gentileza que já te fizeram. De Aquela dali quebra qualquer convidado. Do Patrick O'Shaughnessy. Vai ser a primeira vez que vão perguntar isso pra mim. Olha aí, ó. Vai ser hoje. Porque foi tão boa aquela pergunta. Eu esperei um ano pro alguém me perguntar isso. Hoje é o dia. E com ele está quem, Josué? Júlio Vasconcelos. O Júlio é sócio fundador da Atlântico, uma das maiores empresas de venture capital da América Latina.
Vasconcelos foi o primeiro líder do Facebook no Brasil, responsável pela expansão da rede no país, cofundou a Peixe Urbano, empresa que ampliou para mais de 1.200 funcionários e mais de 100 milhões de dólares em receita. Hoje ele também toca um podcast sobre a ciência de investir, o Atrás do Retorno. Excelente, baita podcast. Baita podcast. Convidados ali que deram inveja até ali na gente. Bem-vindo, Júlio. Obrigado, prazer. Sou um grande fã aqui, então é ótimo estar no programa com vocês. Pô, excelente, muito bom estar com fãs aqui. Só lembrando, o Market Makers não é só um podcast, temos a nossa newsletter também. Então, você entrando lá no site do Market Makers, mmakers.com.br, você deixa o seu e-mail e recebe as nossas newsletters, e mais de 50 mil pessoas já estão na nossa base ali, recebendo nossos textos gratuitamente. Josu, como você quer abrir o papo? Aqui eu tô vendo aqui no tema, a gente colocou inteligência artificial, a nova corrida espacial, impactos reais em inteligência. Eu gosto de quando você ou o Mate preparam a pauta, que o trabalho fica até mais fácil para mim. Então, Mas já aqui deixo a gente- você... A gente vai colocar só a bola no campo aqui, chutar e vamos ver como é que esse papo vai. Mas eu acho que a gente estava precisando fazer um papo sobre inteligência artificial focado, assim, a gente entender o que realmente são os impactos, e com dois caras que entendem tudo de Venture Capital, eu acho que pode ser uma grande oportunidade. Boa. Então vamos dar o pontapé? Vamos lá, eu acho que eu puxei aqui para um lado da gente... Durante a Guerra Fria ali, a gente viu os Estados Unidos competirem pela supremacia do espaço, né? Recentemente teve um episódio aí da DeepSeek, que parece que colocou os Estados Unidos de um lado e a China do outro, né? Não precisa levar especificamente para esse lado da DeepSeek e o ChatGPT, né? O OpenAI. Mas vocês acham que a inteligência artificial, em termos de impactos econômicos e no mundo de uma forma geral, ela pode se configurar como essa nova corrida espacial de uma maneira real, assim, trazendo inovações, trazendo disrupções para o mundo? Eu acho que a pergunta não é se vai ter esse impacto, eu acho que é de quando vai acontecer. Na minha cabeça não tem menor dúvida que vai ser talvez a coisa mais revolucionária que a gente já viveu na nossa vida. Imagino que daqui a 10 anos a gente vai estar vivendo naquele programa dos Jetsons, né? Realmente acho que é um futuro muito, muito diferente do que a gente está hoje. E eu acho que só para ter uma noção do quão rápido está mudando, o ChatGPT que todo mundo começou a usar foi lançado há 2 anos atrás, né? Então você vê quanto que já mudou e quão rápido está mudando. Realmente é uma mudança exponencial, está impactando, acho que, a nossa vida como consumidor e também a vida das grandes empresas, né? Do ponto de vista de reduzir o número de pessoas que você precisa, né? Aumentar muito a eficiência, aumentar muito o alcance, aumentar muito o impacto que as empresas conseguem ter. E eu acho que essa corrida, ela não é só entre países, né? Acho que tem essa nova guerra fria entre Estados Unidos e China, acho que isso é muito claro, mas acho que principalmente é entre os grandes poderes tecnológicos, né? As grandes empresas de tecnologia, seja o Google, seja a Meta, e agora os novos entrantes, né? Seja a OpenAI, o Anthropic e outras grandes empresas, investindo bilhões de dólares por ano, né? Quando você pensa em infraestrutura, custo de treinar modelo, contratar gente, e tentar ter cada vez um 10% a mais, 5% a mais na frente da outra. Então, o volume de capital que está entrando nisso e a velocidade de evolução que a gente está vendo, realmente é muito surpreendente. Eu estava revisitando hoje um artigo que eu escrevi no ano passado, que chama Revolução da Inteligência. Foi em março de 2024. Quando a gente para e olha 12, 11 meses depois, naquela época o QI do modelo mais avançado, que na época era o Cloud Opus, era 101. Hoje, o modelo mais avançado no teste de QI, que é o O3 da OpenAI, ele tá performando em 122. Ou seja, um aumento mais de 20 pontos em um ano. Então isso mostra a exponencialidade que essa camada de inteligência está evoluindo. E a gente está falando de uma guerra fria, porque justamente o output é muito poderoso. Quem primeiro conseguir atingir um nível de inteligência que nem alguns especialistas chamam de um Einstein no bolso, vai ter um poder gigantesco. Imagine você ter uma máquina que é capaz de replicar o que Einstein criou na teoria da relatividade, ou qualquer outro aspecto. Assim. Então é algo muito poderoso, muito único. E aí, vinculando o que aconteceu recentemente, que foi o que aconteceu na DeepSeek, era justamente isso. A gente tem uma narrativa de que os Estados Unidos estava sempre à frente da corrida da AI. E assim como foi no momento do Sputnik lá atrás, veio um player, no caso na época do Sputnik era a Rússia, hoje a China, com a tecnologia com capacidade não igual, mas perto, e que ninguém estava imaginando. Por quê? Porque a China tem um chip ban, então ela não tem acesso aos materiais, os chips da NVIDIA e os supercomputadores. Então, de fato, a gente está entrando no momento que o outcome é muito valioso.
muito valioso. Então, de fato, a gente entra num período que talvez seja ainda mais... a Guerra Fria seja exponencializada, porque o outcome é um poder quase que supremo. Então, é algo que está acontecendo hoje. E eu acho que não é só uma questão de você ter o cérebro do Einstein disponível para você, né? Ou no seu bolso. Você tem que pensar também na aplicação da inteligência artificial no mundo real. Pensa em robótica, né? Você já consegue hoje andar por São Francisco com um carro autônomo, né? Não precisa de um ser humano para dirigir o carro. Aplica isso para guerra, né? Então, Guerra Fria é Guerra Fria ainda, né? Você pensa em soldado inteligente, robôs lutando contra robôs, todos os drones que você está tendo. E você pensa no mundo futuro, onde a sua empregada doméstica pode ser um robô, que não cansa, não precisa descansar. A forma que você chega no trabalho é automática, a forma que você viaja, a forma que tudo é feito na sua casa e na sua vida é feito via robôs inteligentes com esse poder de inteligência artificial. E só fazer uma pergunta, até puxando para uma curiosidade que o DeepSeek Day, talvez que foi o dia que mexeu bastante com o mercado financeiro de ativos líquidos, a gente conversou com alguns gestores de hedge funds, principalmente, que contaram como foi transformador aquele dia para eles de rever as teses, principalmente pelo fato do custo para a China desenvolver o que os Estados Unidos colocou lá dezenas de bilhões de dólares como necessidade de investimento, a China conseguiu fazer um custo muito menor e começou aquela dúvida de será que o custo de fato vai ser tão alto assim? Bom, passou um tempo, né? A gente já vê que o CAPEX até das empresas americanas cresceu de lá para cá, então talvez foi muito mais um soluço, mas não sei o quanto que isso muda estruturalmente na visão de quem é um investidor que não está olhando ativos líquidos, quem tem venture capital, private equity, olha com um horizonte muito mais longo. A gente está passando por um momento, aquele foi um episódio que pode ser transformador nessa Guerra Fria 2.0, ou é só mais um dos episódios que a gente vai se acostumar a ver nessa evolução que está tendo? Eu sinto que o que aconteceu naquele dia foi uma mudança de paradigma. E quando eu falo que foi uma mudança de paradigma, não é que o modelo da inteligência do DeepSeek, o R1, ele é de alguma forma melhor que o OpenAI. Não, o OpenAI tinha feito um modelo 6 meses antes, que é superior ao que o DeepSeek lançou. Uhum. O que eu falo que é uma mudança de paradigma é porque todos os modelos de AI, eles partem de um princípio que eles partem de uma lei que é a Scaling Law, a lei da escala. E basicamente existe uma regra na inteligência artificial que se você colocar muito dado e muito poder computacional, dali vai sair algo miraculoso quando você usa a arquitetura de Transformers. E estava tendo, desde o meio do ano passado, uma dúvida sobre o que estava acontecendo no mundo de AI, porque começou a se falar que a gente estava atingindo o platô. Ou seja, não adiantava mais colocar mais poder computacional, que os retornos já estavam diminuindo. E para mim, a mudança de paradigma do DeepSeek foi que o DeepSeek ele não usava somente essa base do pre-training, mas ele focava muito em trazer mais poder computacional para outra fase do processo de criar um modelo, que é o que o pessoal chama de inference time. Então, a mudança de paradigma, para mim, a minha reflexão naquele dia foi, caramba, tudo isso que aconteceu com o DeepSeek, ele tirou um risco gigantesco de que AI estava chegando no platô. Ele trouxe uma nova lei de escala de crescimento dessa tecnologia. Para mim, essa foi a mudança de paradigma. Então, foi muito menos sobre eficiência, mas muito mais sobre existe outra forma de você ter modelos tão eficientes como os modelos que são pré-treinados com clusters gigantescos. E eu acho que tem um outro aprendizado que é do poder de pequenas equipes trabalhando com menos recursos, mais restrições, conseguindo usar isso e isso se tornar uma fortaleza, de forçar você a ser mais criativo, de pensar em como resolver problemas de outra forma, que foi o que eles fizeram, né? No final das contas, era, vamos dizer, um modelo matemático que eles resolveram com uma outra abordagem, mais criativa, né? E que hoje todo mundo pode desfrutar disso, até porque é um modelo open source, né? Um código aberto que todo mundo pode usar e usar para começar a criar também. Então, eu até penso como investidor em empresas de tecnologia no Brasil, a gente sempre fala, não, a gente nunca vai conseguir criar o próximo modelo aqui, né? E você mostra que, de novo, se você tem uma população boa, inteligente,
mesmo com menos recursos, sejam financeiros ou seja recurso de infraestrutura de chips, você consegue ter grandes descobertas, igual essa equipe fez. Eu acho que muito do que a mídia falou, que o custo era 6 milhões versus 6 bilhões, isso tudo foi um pouco de exagero, né? Mas o resumo foi que foi mais barato, 10, 20, 30%, acho que é a estimativa hoje, e foi diferente. Eu acho que o diferente é o importante. E mostrar que os Estados Unidos não é o monopolista do ponto de vista de inovação em cima de IA. E que, de fato, você pode ter isso da China, pode ter da Europa e, eventualmente, até do Brasil. É que esse era o ponto, né? Toda a narrativa era essas principais empresas de tecnologia, principalmente as Mag 7s, elas vão dominar a corrida do AI porque elas têm acesso a um capital infinito de fluxo de caixa e elas vão conseguir colocar muito poder em clusters computacionais. E elas vão ser as líderes. Então essa era toda a narrativa do mercado. Até que vem um time de menos de 200 pessoas da China fazendo de uma forma extremamente criativa, com algumas revoluções técnicas muito únicas, criando um modelo com a performance em talvez 6 meses atrasada. Então acho que foi um momento meio com um wake-up de que de fato a gente está nos early days e muita coisa vai acontecer, muitas empresas vão ser fundadas, muitos empreendedores vão ser mais criativos. Da hora. E trazendo um pouco de volta para a reflexão da corrida espacial, se ali a gente tinha como objetivo conquistar a Lua, digamos, era o que motivava, o que é vencer essa corrida, até entre empresas mesmo, a gente não precisa falar só sobre entre China e Estados Unidos, mas o que é esse, onde que a gente pode chegar e o que seria considerado, tipo assim, esses caras têm o melhor modelo ou não, isso não é possível, isso nunca vai parar, não existe a Lua dessa corrida. Bem, o que todos esses caras já definiram como objetivo, e eu acho que a missão da OpenAI é de você conseguir chegar na inteligência artificial generalizada, né? Em inglês que é AGI, né? Artificial General Intelligence, que quer dizer que é um computador, um programa que tem uma inteligência quase que infinita, pensando em padrões humanos, e que tem consciência própria, né? Sabe que tem isso, e consegue fazer qualquer coisa, né? Ele consegue ele mesmo se desenvolver, consegue crescer. Que é um pouco daquela história do Exterminador do Futuro, né? Então a gente vai estar aqui em breve lutando contra o Exterminador do Futuro ou desfrutando uma vida ali num paraíso de tecnologia. É um problema que o Schwarzenegger já vai estar mais velho, né? Exatamente. Não sei se vai conseguir. Mas eu sinto que a corrida do ouro, né? Qual é a commodity que a gente está buscando? E a commodity no passado, na corrida do ouro, era o ouro. Na época na corrida espacial, era chegar na Lua, porque ali, teoricamente, ia ter alguns materiais que iam gerar uma enorme prosperidade. É muito difícil entender qual é a commodity, mas como o Júlio falou, assim, a gente está falando muito de chegar na inteligência, e essa inteligência está acessível a todo mundo, acontecendo real time, 24 horas. Então, o que vocês fariam se vocês tivessem um analista talvez de performance, de marketing, um analista financeiro trabalhando por você 24/7, com um nível de entrega alto, e pudesse ainda mais deployar outras coisas? É esse nível de mudança que a gente está enxergando. O que vai acontecer no momento que a gente tiver computadores analisando a todo momento tudo que foi produzido na ciência, por exemplo, na biologia, para gerar uma forma de criar formas alternativas de curar doenças. A gente está falando de algo que é muito poderoso e que vai mudar a humanidade por completo, se de fato a gente chegar. Então o outcome é tão poderoso que, na minha visão, ninguém nem se importou com eficiência. E ninguém deveria nem se importar tanto naquele momento com a eficiência. Porque o outcome é tão poderoso que a gente pode chegar, caso a gente ache essa AGI, que é um momento muito único. Caramba. Porque, até pensando aqui, né, todas as revoluções que a sociedade já passou em toda a história, né? Pega a Revolução Industrial, a própria internet. Então, o que a gente está vivendo hoje, será que dá para fazer um paralelo com isso? Assim, salvadas as devidas proporções, é tão grande quanto o que a gente já viveu lá atrás, ou essa é até maior ainda do que essas grandes transformações que a gente teve na história da humanidade? Eu acho que ela tem o potencial de ser muito maior, né? E eu acho que é um pouco por essa questão de ser exponencial, né? Que não é o primeiro derivado, nem o segundo, é qual que é o efeito cascata que isso tem. Né? Acho que o Lucas levantou esse ponto interessante. O que você faria se você tivesse um analista de mídias? Mas não é isso. Você vai ter 1 milhão de analistas de tudo que você imagina, em qualquer momento, no mundo real, no mundo físico. Uma vez que você tem isso, o que acontece? E uma vez que essa coisa acontece, o que mais acontece? Então, acho que, de novo, é esse efeito cascata em velocidade
exponencial de crescimento, de mudança, que eu acho que hoje a gente não consegue nem cogitar, né? É muito diferente, por exemplo, de uma revolução industrial, onde você tem que construir trem, você tem que construir fábrica, demora, né? O tempo e o ritmo de você construir coisa com átomos é muito mais lento do que com bits. E ainda mais bits que se constroem e se melhoram, né? Se você pensa de fato no caso de AGI. O pessoal fala muito, né? A gente teve várias evoluções. Então, tem desde a revolução da agricultura, a gente tem a revolução da eletricidade, e muita gente fala que AI é uma nova eletricidade, porque ela vai meio que atingir todas as partes do mundo. A gente tem a revolução da internet, que é uma mais próxima. A gente tem a revolução cloud, a revolução mobile. Mas, de fato, assim, a revolução da inteligência artificial é algo que pode ser único e muito poderoso. E como o Júlio falou muito bem, a gente está falando que todo mundo já está conectado, todo mundo já está na internet. No momento que a Meta lança a inteligência artificial dela, ela consegue atingir instantaneamente mais de 100 milhões de weekly active users. Estou sendo bem conservador nos números. Então, tem 1,5 bilhões de iPhones no mundo. Imagina o momento que a Apple lança de fato algo que seja proprietário de AI. Ela consegue atingir todo mundo naquele momento. Então, é algo que vai entrar em todas as partes da sociedade, que vai mudar a vida de todo mundo, vai mudar a forma como a gente trabalha. Eu tendo a achar que a gente está diante da maior revolução dos nossos tempos. E falando em termos práticos, assim, o que vocês estão vendo hoje que já está acontecendo? O Júlio citou os carros ali, mas eu acho que às vezes fica muito futurístico, assim, né? Tipo, imaginar que daqui a 10 anos, eu acho que também imagino isso, mas o que está acontecendo agora, assim, em termos de, em empresas que vocês acompanham, em coisas que vocês veem práticos, coisas práticas que já está sendo aplicado esse tipo de tecnologia? Eu posso falar um pouco da perspectiva até do dia a dia, né? Eu sinto que quando o ChatGPT foi lançado, a primeira tarefa que ele começou a ajudar muito, e eu tô falando do ChatGPT como marco, foi as tarefas rotineiras e administrativas. Então imagine, eu vou sumarizar esse e-mail, eu vou melhorar esse e-mail que eu vou enviar, eu vou corrigir um erro de português na newsletter que eu vou enviar, eu vou gerar um sumário da reunião que eu tive. Então ele começou ajudando muito tarefas rotineiras administrativas que eu sinto que tem um ganho incremental na nossa vida. O que eu acho que é muito revolucionário agora é que a gente está vendo o ChatGPT atingir tarefas que são mais especializadas técnicas. Então, não só o ChatGPT, né? Eu tô falando de AI de forma geral, mas AI consegue editar mais ou menos um podcast, AI consegue escrever um texto nota 6, AI consegue gerar uma imagem que seja mais ou menos boa. Então, eu sinto que a gente tem meio que todo o trabalho, ele não deixa de ser um agrupamento de tarefas. A gente tem tarefas rotineiras, administrativas, a gente tem tarefas especializadas, e a gente tem as tarefas tácitas, as tarefas mais humanas. AI tá meio que avançando, eu acho que ela não vai passar da barreira da humanidade por um bom tempo. Mas ela tá indo para as tarefas especializadas, isso vai ter um impacto gigantesco na vida de todos nós. Eu quero ouvir o Júlio também falar, mas a barreira da humanidade é o que mais me assusta, porque ao mesmo tempo que eu ouço com entusiasmo tudo que pode trazer de bom, eu fico... dá um pouco de... não é um susto, né? Mas é uma leve angústia de, mas o quanto que a gente aqui vai ser necessário quando tiver um AI tão desenvolvido, né? Porque, assim, é bem notório, até no nosso dia a dia como analista de ações, né? Lá, eu com o Mate, o ChatGPT ajudava em várias coisas que a gente ia acelerando um processo ou outro. Agora ele já nos ajuda com um modelo, já nos ajuda com... a gente está montando aqui, estudando a linha de negócio de uma das empresas, e o ChatGPT já ajudou, com base em tudo que a gente estava fazendo, montar as projeções, o que seria o melhor a traçar para os próximos 5 anos. Então, já começa a subir, é como se o estagiário já virou analista júnior, está virando analista pleno, daqui a pouco está chegando uma senioridade maior, né? Mas isso, na verdade, ele alavanca o seu tempo. Sim. Né? Você começa a ter esse superpoder de fazer aquelas coisas que somente você consegue, talvez tenha um elemento de gosto, às vezes, quando você pensa em conteúdo, ter uma certa curadoria que acho que o ser humano ainda é muito bom de fazer. Uhum. E eu até penso assim, o que o IA não muda? Né? E eu acho que tem muita coisa que é do nosso relacionamento humano, né? Que você quer sentar com outra pessoa, você quer sair para jantar, você quer ir para um passeio. Essas coisas presenciais, eu acho que elas começam também a ganhar um certo poder ou uma certa importância em um mundo onde o ser humano, em várias coisas do cotidiano, não é mais necessário.
Então é interessante também pensar nos negócios que não serão afetados e talvez até beneficiados porque a pessoa quer ter mais contato humano e não robótico. E eu acho que pensando nas coisas que ele alavanca, eu consigo falar assim de empresas que a gente investe, a gente sabe exatamente como é que muda, dar alguns exemplos bem tangíveis e você consegue imaginar em várias empresas listadas ou não listadas que podem fazer e já fazem a mesma coisa. A gente investiu numa empresa aqui em São Paulo chamada Pilar. Pilar é uma série de ferramentas de software, né, uma rede para corretores imobiliários de alto padrão em São Paulo. É a maior rede de corretores imobiliários aqui de alto padrão em São Paulo. E ela dá para esses corretores que estão em cima dessa rede Pilar, que são os melhores de São Paulo, dá esses superpoderes para ele, para conseguir acessar os melhores imóveis, filtrar eles melhores para o cliente, conseguir fazer esse atendimento 24/7 de uma forma muito, muito melhor que um ser humano consegue fazer. Então, de novo, você como corretor, agora você tem superpoderes para atender muito melhor os seus clientes, escolher os melhores imóveis e fazer esse matching que antigamente era muito, muito doloroso e muito ruim. Então, isso é um caso, né? E atendimento, você consegue aplicar para qualquer coisa que tem um atendimento complexo. O IA, de novo, dá esses superpoderes para quem está fazendo o atendimento. Eu acho que do lado de investimento, também, né? Alguém que é um assessor de investimento. De novo, você agora tem uma inteligência infinita que você tem acesso, você acaba fazendo muito aquele relacionamento humano, né? Aquela tradução dos números para o ser humano, faz o atendimento, mas você consegue atender muito melhor aquele seu cliente com uma base de dados muito maior, muito mais informação e muito mais personalizada aquele exemplo também. Então, acho que a gente só vai ver isso continuar. Bem legal. E personalização é uma das características do que pode ser feito, né, com inteligência artificial por causa disso, né? Quantidade de dados que você consegue trazer e ter um output que vai te favorecer, por exemplo, numa negociação ou algo do tipo. Aqui no Market Makers a gente já usa para algumas coisas que a gente já otimizou processos, mas eu acredito, são coisas pequenas, mas que é justamente isso, né? Tempo. A gente ganha tempo. Com Tempo coisas que às vezes... criativo. Né, coisas que a gente gastava muito tempo ali, que é aquele job que tem que ficar ali um tempão e tal. Você coloca no chat GPT, que a gente usa o básico, mas ele já funciona. Tem um fenômeno curioso, assim, tem alguns amigos meus que são programadores, que depois eles viraram empreendedores e eles pararam de codar. E alguns deles estão voltando agora porque eles sentem que o momento novo, empoderado pelas ferramentas de AI, ele passa muito menos tempo editando código, fazendo algo que é um minor job, que é só um trabalho chato. Ele foca no que é legal, no que é criativo, no que é estrutural. Então isso daí vai acontecer para várias profissões. E além de transformar empresas que já existem, setores também que já existem, vocês estão enxergando a AI criando novos mercados, criando novos setores, novas empresas. Existe alguma coisa aí que tá começando, mas vocês já enxergam como um grande potencial? Eu sinto que ela tá primeiro mudando a formação dentro das empresas. Então, se você olhar a estrutura de P&L, a estrutura de headcount das empresas, a gente vê que ela tá começando a passar um ponto de inflexão à medida que cada pessoa dentro da empresa se torna mais eficiente. E a gente tem a onda do AI do momento agora é a onda dos agentes, né? Então, basicamente, são estruturas autônomas que conseguem realizar tarefas de forma automática e pensando nas tarefas que elas estão fazendo. Isso daí vai trazer muita eficiência para as empresas. E aí, empresas que são fundadas a partir de AI, eu acho que a primeira que não teve tanto sucesso foi as empresas fundadas por criadores de AI. Então, tem algumas empresas hoje, tem alguns perfis, alguns criadores que são puro AI, não tem ninguém por trás. Mas nada disso deu muito certo, porque eu sinto que a barreira da comunicação é essa questão humana. Mas eu sinto que a primeira mudança que está acontecendo é a mudança sobre o que está acontecendo dentro das empresas, que está trazendo muito mais eficiência para todo mundo que está lá. Beleza. Próximo assunto, Josu? Vamos passar aí. Ficou com alguma dúvida? Não, eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida mais da porta para dentro, mais focada no mercado financeiro, mas eu não vou deixar para audiência não. Vou perguntar para eles depois do papo que até como isso se encaixa no mercado. A gente pode passar para pauta 2 aqui? A gente já estava falando de empresas, né? Eu acho que agora a gente pode olhar especificamente ali para o mercado americano, o setor tech ali, né? Os Estados Unidos chamando a atenção. A gente já falou também de DeepSeek aí, as outras empresas. E o que vocês olham atualmente pro que está acontecendo lá nos Estados Unidos e está tendo uma comparação com a bolha, né? .com. E aí o fenômeno de DeepSeek ali, o que destravou não, né? O que tirou de valor das empresas americanas foi um absurdo, né? Acho que foi a maior desvalorização intraday da história, né? De valor de mercado. Vocês acham que está tendo um hype muito grande, comparável à bolha do .com?
ou tem muitas diferenças do que aconteceu naquela época para agora? Um dos investidores que eu mais gosto é o Howard Marks, né? E ele escreve uns memos a cada trimestre. O último memo dele foi sobre o tema de bolhas, né? Se a gente está em outra bolha. Embora adoro o que ele escreve, eu não acho que a gente está em outra bolha. Eu acho que a gente está tendo muito mais investimento do que necessário, mas como em qualquer ciclo de crescimento, né? Assim, quando você pensa em investidores de venture capital, investidores em tecnologia, uma ordem de grandeza maior de empresas são financiadas e existem do que vão sobreviver, né? Mas para cada Facebook que vai existir, 1.000 foram investidos e 990 vão valer nada. Mas essa é a história de investimento em tecnologia, né? É uma corrida, quem vai chegar na Lua primeiro, quem chega na Lua gera muito valor, mas você tem muita gente que morre ao longo do tempo. Isso é uma bolha? Eu não considero isso uma bolha. Eu acho que uma bolha é quando você tem uma exuberância irracional e no final não tem ninguém que sobrevive, né? Eu acho que aqui você tem muito capital que entra numa nova tendência e poucos ganhadores no final. Eu acho que do ponto de vista de empresas listadas, você tem que imaginar que tem algum certo nível de desperdício, né? Todo mundo investindo na mesma coisa para tentar chegar no mesmo lugar. Mas no final, eu acho que o ganho coletivo ele vai ser maior do que a perda. Mas isso não vai ser distribuído de forma igual, né? Vão ter maiores ganhadores, maiores perdedores. Quem vão ser, ninguém sabe, né? Eu não acredito que tem uma bolha, eu acho que tem um investimento que ele tem razão por trás, né? Um pouco dessa revolução que a gente descreveu, mas que vai ter muito desperdício, como em qualquer onda tecnológica. Muito dinheiro que vai investir em ideias que não vão dar certo, empresas que vão investir em coisas redundantes e empresas que eventualmente vão perder essa corrida. Mas ali na bolha.com a gente tinha um momento de muita inovação também, né? E tinha um excesso de otimismo, né? Você percebe excesso de otimismo nesse momento? Ou você acha que realmente está refletindo o potencial disso? O negócio é tão revolucionário que realmente faz sentido o que a gente está vendo lá na Bolsa Americana? Eu acho que o primeiro ponto é a gente está num momento que está na alta histórica da Nasdaq. Então, no momento de hoje, a gente está num momento de máxima histórica. Se você olhar as Nasdaq 100, que são as 100 principais empresas de tecnologias do mundo, Mag 7, que são as 7 magníficas, que são as principais empresas, elas representam mais ou menos 54% do índice. Elas representam 35% da S&P. Ou seja, não tem nenhum ativo global hoje que é mais importante que essas 7 empresas de tecnologia. Provavelmente elas impactam mais o retorno da bolsa de qualquer lugar do mundo do que a inflação. Então, acho que para começar, eu acho que tem esse ponto. E essas Mag 7, elas são empresas muito especiais por algumas razões. Primeiro, elas são líderes de mercado. Então, em cada um dos mercados, elas provavelmente têm um produto que são líderes. São produtos que têm uma importância gigantesca. Hoje, elas são mais poderosas que países. Então, voltando ao exemplo da Apple. A Apple tem 1,5 bilhões de usuários de iPhones no mundo. Pois isso é mais do que a Europa, Américas e muitos continentes somados. Hoje, se você olhar a quantidade de usuários da Meta, eu não sei qual o número atualizado, provavelmente é mais do que 30% da população global. Então a gente está falando de empresas que são mais poderosas que países, de fato. E os dois últimos pontos elas são empresas que elas são máquinas de fluxo de caixa, com exceção da Tesla. Todas essas elas têm uma saúde financeira gigantesca, que qualquer momento que ela quisesse diminuir o nível de investimento de CapEx, seria uma máquina de lucratividade nunca antes vista. E a revolução do AI, como eu expliquei anteriormente, ela depende de muito investimento e poder computacional. Então essas são as empresas mais importantes. Pode ter desperdícios, como o Júlio falou? Sim, acho que deve ter muitos desperdícios. Com certeza, em toda revolução tecnológica, alguém acaba não conseguindo sobreviver ou manter o mesmo nível de qualidade. Porque tecnologia, acho que a beleza dela, a beleza de investir em empresas de tech é que elas partem da perspectiva de disrupção. Então elas têm a capacidade de crescer muito rápido. Qual o lado negativo dessa classe de ativos? A disrupção também acaba com empresas de tecnologia. Então a gente está falando de empresas que elas estão enfrentando a todo momento a disrupção, inovação, elas estão nesse contraponto. Mas eu sinto que pode ter algum nível de overhype no curto prazo, mas eu sinto que no longo prazo está todo mundo subestimando como ela pode revolucionar a vida de todos nós. Que talvez, que refletindo com as respostas de vocês, né? Talvez o que a gente está vendo é que são muitas novidades que estão surgindo, mas as líderes são
as mesmas empresas que por lá estavam. Então é como se elas embarcassem as novidades. Talvez isso explica também por que embora excessivamente apreciado estão as ações, né, e parece que é um excesso de euforia, mas é que as empresas, você consegue entender o que é a Meta, você consegue entender o que é a Apple, né, porque já tem um histórico, talvez isso seja uma diferença do que a gente viu na bolha.com, assim, eu acho que pode ser alguma justificativa para isso. Mas, dentro disso, assim, há espaço para novas empresas surgir? Existe uma chance de o Mag 7 virar Mag 8, Mag 9, ou entrar outras empresas ali que consigam roubar esse espaço? Ou, de fato, a gente vai ver os maiores sendo cada vez maiores e abrindo esse gap em relação ao resto das empresas? E eu acho que muito claramente você consegue ver que isso já está acontecendo, né? A Nvidia, você pega 5 anos atrás, ninguém era assim, era Nvidia, não sei o que, porque tá esse boom de inteligência artificial que ela ficou uma das maiores empresas do mundo. O OpenAI não é uma empresa listada, mas com certeza é um grande desafiador da supremacia dessas grandes empresas de tecnologia. Falando de 7 empresas, né? Quer dizer, uma já é das 7, né? Então a outra está entrando. A Tesla também, de novo, pensando ali 5 anos atrás, muita gente achava que a Tesla ia a zero. Tinham muitos né? shorts, não é? Então, essas coisas têm mudado. As que estão aqui há mais tempo, Google, Amazon, Apple e Meta, podem continuar, mas alguém pode também desafiá-las, né? Acho que o Microsoft agora com essa aliança do OpenAI, será que consegue matar a busca do Google, né? Você consegue ver algumas versões do futuro onde alguma dessas 7 ela não é tão importante porque uma nova tecnologia disruptou a supremacia dela. Mas eu acho que a gente já vê a mudança e acho que a mudança ela é contínua como sempre foi. Eu sinto que toda revolução ela abre espaço para novas empresas, novos produtos, novas formas de ressoar com o cliente final. Então, Mag 7 provavelmente é um conceito que será ampliado com algumas novas empresas, antigamente era o Fang, né? E aí tinha o Netflix também. E agora virou Mag 7. Provavelmente daqui a um tempo será outro conceito. E toda vez que a gente tem alguma revolução tecnológica, mais empresas acabam criando produtos que são relevantes. E é muito curioso, acho que desse momento de hoje, se a gente olhar, que nem eu comentei, né? A gente está no all-time high da Nasdaq. E a gente tem a Mag 7, que ela gerou boa parte dos retornos dos últimos 2 anos do mercado acionário. E se você olhar só as empresas de software, que o pessoal chama de software cloud, que são as empresas de nuvem, elas estão mais ou menos 30% abaixo do que foi o pico em 2021. Ou seja, de fato, essa melhoria no índice de tecnologia veio da performance dessas empresas, porque a tecnologia ela tem uma característica concentradora por natureza. Mas, sem dúvida, vai ter winners, e acho que o caso da DeepSeek e o fato que ela gerou, e um dos fatos que ela gerou tanta animação é porque mostrou que o mercado está aberto ainda para novas soluções, e toda vez que tem problemas, tem empreendedores fazendo, e hoje em dia tem muita gente criando coisa legal. Para a gente partir um pouco mais para o papo de VC, mas ainda desse lado tech, como que vocês estão enxergando essas empresas que estão nascendo, estão crescendo e começando lá nos Estados Unidos? Eu acho que depois a gente pode chegar aqui na América Latina, né? Eu acho que a gente tem um papo legal para fazer sobre isso também. Mas vocês estão enxergando empresas pequenas ali que ainda estão em estágios pré-IPO lá nos Estados Unidos, com potencial de realmente se posicionarem como as próximas empresas para surfar essa onda de AI? Se você conversa hoje com grandes investidores de VC lá fora, 80% do que eles estão vendo, do ponto de vista de novas empresas investindo, é empresa de AI. Então, assim, totalmente dominou a atração de talento das melhores pessoas para criar essas novas empresas. E eu acho que se você segue o talento, onde as melhores pessoas, melhores engenheiros de software estão indo trabalhar, quais são os problemas que estão tentando resolver, é um bom indicador, pensando em 5 a 10 anos para frente, de onde sairão as grandes oportunidades. Então, com certeza, eu acho que tá entrando talento, tá entrando capital humano e tá entrando capital financeiro por trás. E então, o resultado é muito claro que você tem empresas hoje sendo criadas que vão ser grandes no futuro. E várias que estão já em escala, a gente falou ali de OpenAI, você tem a Anthropic, você tem novas empresas sendo fundadas, várias com valores de mercado, ainda mercado privado, de dezenas de bilhões, se não mais de centenas de bilhões de dólares. Então, não ficaria surpreso que nos próximos 3 anos aí, você numa abertura de janela de IPO, você vai ter gigantes que são realmente empresas centradas no tema de AI, abrindo em bolsa.
E tem uma tendência do mundo também do stay private longer, né? Então a gente vê cada vez mais as empresas postergando o IPO, porque existe capital para investir em empresas quando elas estão em estágios mais maduros. Então, notoriamente, SoftBank fez isso no passado. Hoje em dia tem vários fundos soberanos que também fazem esse tipo de investimento. E se a gente olhar, vamos olhar o caso da OpenAI, né? A OpenAI até estava se cogitando essa semana que ela estava levantando uma rodada num valuation de 350 bilhões de dólares. Então, assim, é uma empresa que, teoricamente, está muito além do IPO, mas dado que existe capital para ela continuar privada, ela vai continuar privada. E boa parte dessas empresas de AI, elas estão nesse momento, assim. Se a gente olhar, em 2024 foi um ano também de super rodadas. Então, xAI, que é a inteligência artificial do Elon Musk, ela levantou 2 rodadas de 6 bilhões de dólares. Databricks levantou mais de 10 bilhões de dólares, uma rodada. OpenAI levantou 6, Anthropic levantou 4 bilhões de dólares. Ou seja, tem muito dinheiro no mercado privado para essas empresas também ficarem. Mas com certeza no momento que abrir uma janela, existirão novos players nesse mercado de tecnologia como um todo. É porque assim, a dinâmica do IPO, né? Geralmente o IPO é para dar saída para um investidor, né? Que já acreditou nela lá no começo. Ou então ela quer fazer um plano que o melhor capital que tem ali é bolsa, né? E o mercado tá quente, ela consegue fazer isso de uma maneira a um preço bom, né? Então o mercado tá quente, então seria bom para IPO, mas acho que a grande diferença é esse dinheiro cada vez mais estrutural ali, né? São várias frentes ali que podem financiar esses projetos e as empresas podem ficar privadas por muito mais tempo, né? No começo do papo, a gente falou aqui de cada um pode ter seu AI. Né? A China ali mostrou isso, o Brasil também. Como é que vocês veem o Brasil inserido nesse ambiente? Assim, estamos preparados? É promissor? Ou a gente deve ficar um pouco mais para trás, como em outras grandes revoluções? Enfim, como o Brasil está posicionado nisso? Você diz Brasil a nível nação, né? A nível nação. Eu tenho uma visão de que essa é uma guerra entre Estados Unidos e China. Tem lá uns países europeus que acham que conseguem brigar, né? A França talvez é o mais famoso, mas não vai conseguir. Índia também tem um programa de fazer modelo nacional, mas eu acho que é jogo de gente muito grande. Podem ter empresas interessantes que desenvolvem modelos em outros países, como o Brasil, como Índia, como França, sim, mas eu não acho que a nível nacional alguém tem esse tipo de bala. Então, eu acho que o que cabe ao Brasil e outras nações é você conseguir se aliar, seja para o lado certo, ou seja, conseguir se manter neutro. Né? Acho que uma grande vantagem do Brasil e da América Latina é que, em um mundo que cada vez é mais polarizado, a gente tem conseguido se manter relativamente neutro. Né? A gente consegue captar investimento da China, tem coisa com lá, consegue os Estados Unidos, muito mais do que outras regiões. Então, acho que essa é uma forma de você conseguir crescer e desfrutar, eu acho que, dos benefícios de inteligência artificial. Mas, no limite, você tem que se alinhar a um dos dois lados. Então, eu vejo muito esse o futuro para o Brasil. E acho que tem que ter uma estratégia clara, né? A nível nação. Né? Aí é uma estratégia a nível econômico, né? Tanto desenvolvimento interno, como é que você incentiva as empresas locais a pegar essas novas ferramentas e usá-las aqui em prol do benefício do cidadão, né? Seja em saúde, seja em segurança, seja em acesso financeiro. Tem muita coisa que a tecnologia e a inteligência artificial podem trazer para o cidadão brasileiro, né? E cabe ao governo facilitar isso. E a outra coisa que é a nível internacional, que é quase que uma questão de política externa, de como que você se alia com outros países para conseguir ter tratados de ter acesso a esse tipo de conhecimento, seja para defesa, seja para desenvolvimento, seja do ponto de vista de investimento futuro, né? E acho que isso hoje em dia, infelizmente, falta uma estratégia clara, né? E até muito pelo contrário, você tem muita discussão no Congresso, até de leis que limitam o uso de inteligência artificial, né? Então, até quase que a discussão será que a gente deve puxar a marcha, o freio de mão, né? E começar a andar de marcha ré? Então, acho que esse é o perigo do governo se meter demais e não se meter de uma forma estratégica e pensando no longo prazo do benefício do Brasil e do cidadão brasileiro. Para você ter uma ideia, no projeto de lei que estava no Senado sobre AI, é seguindo muito mais uma regulação europeia do que lugares mais progressistas. E isso é muito curioso, né? Porque no Brasil a gente
eu sinto que AI mal se tá na grande mídia ou nos discursos de governo. Esse é um tema que eu posso ser a pessoa errada, mas que vai atingir a vida de todo mundo e a gente mal fala sobre isso. Então não se tem um plano. Indo aqui pro lado das startups, eu sinto muito que o papel do Brasil vai ser na parte da aplicação. Tipo, a gente não tem vocação para ser infraestrutura, porque a gente não tem o capital necessário, nem os talentos. A gente tá fora desse jogo. A gente não tem vocação para criar um modelo fundacional, pela mesma razão anterior. Eu sinto que aqui a gente vai focar muito na aplicação. O brasileiro tem um aspecto que é muito legal, o brasileiro é muito heavy user de tecnologia. Então o brasileiro adora usar tecnologia, é um dos mais... O Brasil é uma das cidades mais importantes para o Uber, o Brasil é o país mais importante para o WhatsApp, redes sociais, a gente, por bem ou por mal, é heavy user de um jeito insano. Então o brasileiro ele tende a adotar a tecnologia de uma maneira rápida. Se olhar o Pix, né? O Pix em um ano tinha mais de 100 milhões de pessoas usando. Então eu sinto que o Brasil vai estar muito nessa camada de aplicação. Então tem alguns exemplos de AIs, startups de AI sendo criadas para facilitar a vida do advogado, ou empoderar o advogado, ou substituir o advogado. Então a gente vê esse tipo de empresa surgindo. A gente tem uma empresa que eu investi, que é a Hyperplane, que faz AI para entender mais profundamente quem é a pessoa para dar um melhor score de crédito. Ela foi adquirida pelo Nubank. Então ela tá justamente no layer da aplicação. E eu sinto que é aqui que a gente vai estar surfando e as empresas aqui vão estar surgindo. Legal. Muito menos pela infra, mas muito mais pela usabilidade, né? Que a gente tem esse E eu acho que é legal pensar nisso de o layer da aplicação, né? Que é você pegar esses superpoderes do IA e aplicar eles para velhos problemas de formas novas e pensar quais que são aqueles problemas que o Brasil é líder mundial, né? Que a gente é muito ruim. Eu acho que esse caso da parte jurídica, de burocracia, isso tudo, o Brasil é líder internacional, Total. infelizmente. Então, eu também penso, se as empresas que estão desenvolvendo novas soluções para esse tipo de problema conseguem resolver esse problema no Brasil, você consegue resolver em qualquer lugar, né? É o Frank Sinatra, if you can make it there, you can make it anywhere, né? A gente, até dando um exemplo aqui, a gente investiu numa empresa de IA para o departamento jurídico, né? Pensando no caso de advogado, uma empresa chamada Talisman. O que eles fazem? Eles pegam volumes enormes de causas, né? De processos contra empresas e conseguem aplicar o IA para você conseguir responder em tempo recorde, ganhar mais causas por fazer melhor e por uma fração do custo. É uma aplicação óbvia, né? E o Brasil é um dos maiores mercados jurídicos do mundo, com maior nível de complexidade, e é uma solução que você consegue imaginar que se ela funciona aqui, não tem por que você não poder exportá-la para os Estados Unidos, para a Europa, para outros países emergentes. Então eu acredito que a gente tem o potencial de criar empresas globais de tecnologia resolvendo problemas que são gigantes aqui. Segurança. Outro exemplo, você consegue aplicar isso para câmera, para reconhecimento facial, etc., igual a China fez. Será que a gente não consegue exportar também esse tipo de inovação para o resto do mundo? Eu acho que a gente tem agora uma nova safra de empreendedores que está pensando cada vez mais com essa visão de eu vou começar no Brasil, eu vou ganhar o Brasil, mas eventualmente eu vou conquistar o mundo. A gente já vê algumas dessas empresas que provavelmente vão abrir capital nos próximos anos, seja a Wellbe, né, que era o Wellhub, né, que agora era o Gympass, Quinto Andar, Loft, etc. Outras empresas que estão indo super bem e que já têm essa ambição global do ponto de vista de expansão que há 5, 10 anos atrás não existia aqui. E essas empresas que estão nascendo aí, falando América Latina, mas também pode ser Estados Unidos, qual que é a diferença delas, assim, em termos de, não sei, estrutura de capital, o capital humano ou o formato em que ela opera, pensando nesse novo mundo com inteligência artificial, pensando nessas empresas que vão se utilizar da inteligência artificial. A equipe é reduzida, isso já é uma realidade, você tem menos investimentos em uma área e mais investimentos em outros, já dá para capturar essa tendência de como essas empresas vão se posicionar no mercado ou ainda está muito novo? A minha visão é que tem alguns princípios que não vão mudar. E um deles é que empreendedor vai buscar resolver problemas e resolver dores. Então, no fim do dia, vai ser sobre a dor do cliente e como o empreendedor vai criar uma solução que vai gerar valor. Então, eu sinto que AI vai fazer parte do componente de gerar uma solução melhor. Mas a resposta ainda vai ser como é que eu resolvo esse problema. Na parte da estrutura da empresa, eu sinto que elas vão ser mais eficientes, de fato. Sinto que elas, pelo menos, vão ter mais formas de testar e de ter velocidade, talvez. Mas eu sinto que
o mantra volta dor e tentar resolver esse problema? Acho que o ganho hoje ainda é marginal, tá? Eu acho que deve ser 20%, 30% de eficiência, não é? A empresa é 5 vezes mais eficiente. Mas eu acho que a gente está caminhando claramente para empresas com menos pessoas, necessitando menos capital e conseguindo fazer mais coisas. A gente não chegou lá ainda. Eu não estou vendo aquelas empresas de 3 pessoas que conseguem ter o impacto de 50 ainda. Eu acho que lá fora muita gente fala disso, mas eu ainda não estou vendo empresas que conseguiram escalar com equipes muito pequenas. Diferente do passado, né? No passado sempre teve empresas com equipes pequenas. Sei lá, o Instagram tinha 12 pessoas quando o Facebook comprou, né? O WhatsApp tinha 30 pessoas, né? De novo, quando o Facebook comprou. Então, não é que isso no passado era impossível. Eu acho que agora está sendo cada vez mais fácil empresas conseguirem ter esse nível de impacto com menos recursos humanos. Deixa eu só trazer uma... Claro. Na resposta anterior, você citou alguns casos, né? O Quinto Andar e até Loft, de até buscarem um IPO. Essas empresas, elas vão buscar... Você acha que elas vão buscar o IPO aqui no Brasil de fato? Ou diante da realidade que a gente está vendo do mercado brasileiro, principalmente juros, que atrapalha muito os IPOs, elas podem até buscar uma abertura de capital lá fora? E se de fato elas até pensarem em abrir o capital na última janela e não... Enfim, como é que essas empresas aqui brasileiras, quando elas podem entrar no Brasil? Só na próxima janela já devem entrar? Ou... Eu converso muito com essas empresas, porque eu sou investidor de várias delas, e 2, porque a gente também, o nosso fundo, a gente organiza todo ano um retiro no final de semana com os CEOs de todos os unicórnios brasileiros, todo ano. E é uma conversa totalmente privada, off the record, onde o pessoal fala os planos deles. E eu acho que é unânime a preferência de poder listar lá fora para as grandes empresas de tecnologia. Porque você tem mais investidores de tecnologia, né, que tem uma chance maior de conhecer o seu negócio e como funciona. Então, você está falando, de certa forma, com um público mais qualificado no mundo de tecnologia, simplesmente porque tem mais empresa, não porque a pessoa é mais inteligente ou não. Porém, você é uma empresa pequena num mundo gigante, então você vai ter menos atenção. Então, acho que essa é a troca que todo mundo está querendo fazer. Porém, quando você olha os múltiplos, o que o mercado americano, investidor americano paga versus investidor brasileiro, é muito menor lá fora. Isso é uma questão numérica objetiva. Então, já que você vai captar dinheiro, né, que um IPO é um evento de captação, é muito melhor captar o dinheiro mais barato. Né? E se você consegue captar com um dinheiro que é mais duradouro, com pessoas que entendem mais esse modelo de negócio, eu acho que é melhor. Boa. E olhando o cenário de venture capital aqui no Brasil, especificamente, América Latina, assim, em que estágio que a gente está desse mercado aqui? Acho que a gente ainda não fez. Lá na época do Stock Pickers, você fez mais de com o pessoal de venture, né? Aqui a gente ainda não abriu muito esse papo. Teve eu já tava na geladeira. Quando a gente tava saindo, a gente fez um papo desse, mas a gente falou pouco sobre... Aqui no Market Makers, de fato, a gente não fez. Como que vocês estão vendo esse mercado aqui no Brasil? Eu, inclusive, conversei com um investidor de venture, ele tem uma tese um pouco, acho que não é tão animadora assim, ele acha que, principalmente o setor tech aqui no Brasil não tem muita vantagem para fazer venture aqui no Brasil, mas não sei, né? Tô querendo saber mais o que vocês enxergam. Pô, a gente já amadureceu muito, o mercado brasileiro está em outro nível, em outro estágio. Se vocês puderem comentar um pouco como é que tá. Eu acho que esse investidor de venture que você falou está errado. E isso é um dado objetivo. Né? Se você olha hoje os retornos históricos de fundos brasileiros e latino-americanos de venture capital, eles são muito bons. Eles são muito acima, na verdade, do que os retornos globais. A gente publica todo ano um reporte grande sobre tendências de tecnologia, e esse ano a gente pegou uns dados de forma privada e anonimizada do Spectra, né, que deve ser o maior e talvez até mais sofisticado investidor de venture capital e private equity aqui no Brasil. E a gente olhou dados de mais de 40 fundos dos últimos 10 anos, começando em 2012, na verdade, e você olha os fundos de venture capital do Brasil e da América Latina, quando você pensa em número de fundos que performaram nos top 5%, no benchmark de ser um fundo top 5% em termos de retornos globais, você tem 24% dos fundos aqui performando nesse nível. E se você pensa no quartil superior, quantos fundos da América Latina performam entre os 25% melhores globais, é mais que 50%.
Então, a gente, historicamente, e é um número, é um fato, a gente tem performado melhor. Se isso vai continuar para frente, ninguém sabe. Mas acho que o histórico é bom, ele é bom. E isso a gente conseguiu fazer isso quando a gente tinha muito menos talento humano, né? Capital humano, gente boa, com experiência, porque não tinha, e com muito menos capital. Então, assim, o Brasil é um ambiente árduo para o empreendedor e para o empresário, e continua sendo. Mas mesmo assim, a gente consegue ter um retorno muito melhor. E eu acho que não é só uma questão de venture capital como classe de ativos. Eu também acho que é venture capital e tecnologia no Brasil versus outros mercados emergentes. Né? O pessoal fala muito, adora a mídia americana, fala, as empresas da Índia, do Sudeste da Ásia, etc. Mas, de novo, olhando os números e os fatos. Né? A gente gosta muito de falar de fatos e dados. O Brasil e a América Latina têm mais retornos realizados, né, dinheiro no banco, de empresas que foram vendidas ou fizeram IPO valendo mais de $1 bilhão do que a Índia, mais do que o Sudeste da Ásia, e a gente criou mais valor de mercado, né, market cap, do que esses outros mercados. E o Brasil recebeu 1/20 do volume de capital do que a Índia teve histórico. Então, a gente sempre conseguiu ter esse histórico de fazer mais com menos. E agora que a gente tem mais, será que a gente não consegue entregar ainda mais? Essa é a minha visão, mas ninguém sabe do futuro. Eu acho que um ponto relevante sobre Venture Capital é que ele não é nem cíclico, né? Ele é super cíclico. Então, ele tende a ter um comportamento de boom and bust, porque, de certa forma, a captação de fundo está relativamente relacionada com taxa de juros. Isso daí acontece em todo mundo. E aí você coloca componente Brasil na equação, você vai ter um nível de volatilidade ainda maior. Então, quando o Venture Capital na América Latina, e aí o Júlio também pode falar muito bem disso, a gente é muito recente, né? A gente deve ser uma classe de ativos que deve ter começado 15 anos atrás e, de fato, começou a escalar talvez em 2017. E aqui eu acho que tem minha história até. Eu entrei em 2017 no mercado de VC, e o total investido na América Latina em startups foram $900 milhões. Agora corta para 2021, $16,1 bilhões. Corta para 2024, $4 bilhões. Aí tem dois jeitos de olhar. Pô, como tá o mercado hoje vis-a-vis o que foi em 2021? Tá muito pior, a gente tá 25%. Mas olha a curva histórica em relação ao que era em 2017, 2016, 2015. A gente deve ter um crescimento anual mais de 25%, 30%. E deve ser muito difícil achar outra classe de ativos que teve um crescimento desse. Então a gente está nesse momento do mercado de venture capital. Eu sinto que, voltando ao ponto do empreendedor, onde tem problema, tem oportunidade. E o venture capital, quer queira que não, ele investe em empresas que estão digitalizando alguma solução. E a maior força que a gente tem hoje é a força da digitalização. Não tem nada que fica mais importante, não tem nenhum setor que fica mais importante ao longo do tempo do que a tecnologia. E quer queira, quer não, o Brasil está sempre atrasado em relação aos outros lugares em relação à tecnologia. Então, os fundos de venture capital fazem investimentos em startups que vão aumentar a importância de soluções techs. Então, quando eu olho para o que está acontecendo hoje de gente fundando empresa interessante, legal, que está resolvendo o problema e está crescendo, eu fico muito animado com o cenário de venture capital. É um mercado que é diferente, né? Porque a gente está falando de que você tem poucas empresas que vão gerar a maior parte dos retornos. Mas eu sinto que o mercado, acho que, resumindo, a gente está num momento único. O Brasil sempre sofre com ciclos, venture capital ainda mais, mas a gente é uma classe de ativos muito nova e que geralmente performa acima das outras, pelo menos nesse pequeno dado histórico que a gente tem. Seja para quem nunca ouviu falar de venture capital, para quem é do mercado, acompanha market makers e não vê muito desse assunto, o que é mais ou menos o tamanho de uma empresa investida num venture capital? Qual o prazo, mais ou menos? Existe alguma nomenclatura, algum limite ali que separa esse grupo de empresas? Eu acho que o formato de investimento em venture capital, ele é por estágio, né? Que o pessoal fala financiamento em estágio. Que a ideia é que você dá um capital para o empreendedor e ele tem que provar alguma coisa e ele recebe um pouco mais de capital. Primeira rodada, geralmente o pessoal chama de capital semente, né? O investidor anjo ou seed stage. Hoje você está falando ali de rodadas que são de 2 a 5 milhões de reais de investimento que está sendo investido na empresa, comprando uma fatia ali de 10 a 20% de participação daquela empresa, que são padrões de mercado. Depois, o pessoal fala muito da série, né? Tem série A, série B, série C, acho que é outra nomenclatura de venture capital muito comum. Por exemplo, a gente no Atlântico, a gente foca muito em empresas, geralmente no série A, que não são empresas que são 2 pessoas com uma ideia,
mas ela já tem uma receita, já tem um certo crescimento, mas é pequena, deve estar faturando lá seus 1 a 5 milhões de reais. Não é nada, mas não é gigante. E aí você começa a falar de investimentos mais na ordem de grandeza de dezenas de milhões de reais, né? Vamos dizer, começando de uns 25 a 50 milhões de reais, talvez é um série A típico hoje, comprando ali uma participação de novo de uns 20%. Aí você vai meio que dobrando o tamanho dessas rodadas, pensando série B, série C. Eventualmente a empresa vai captar uma rodada de growth, né, que o pessoal fala, né, que acaba sendo aquela rodada pré-IPO e depende muito caso a caso. Você está falando de centenas de milhões de dólares de investimento naquela rodada, uma empresa que, quando chega naqueles estágios que a gente falou dos unicórnios, né, que são as empresas que ainda são privadas, ainda não fizeram IPO, mas valem mais de $1 bilhão, né, de valuation, de valor de mercado privado. Talvez essa sendo a última rodada antes de uma abertura de capital. E o Júlio trouxe a perspectiva das startups. Eu vou complementar para ficar um resumo do que é Venture Capital na parte dos fundos, né? Então, as gestoras, elas são, de certa forma, marketplaces gerenciados. Então, elas pegam capital com instituições, famílias, com fundos de endowment, com high net worth, e elas passam a ter o management desse dinheiro e eles investem em empreendedores super ambiciosos que estão querendo criar algo que vai revolucionar algum mercado. A decisão é sempre do fundo. Em troca dessa combinação, os economics é geralmente 2,20. Então ela tem 2% de gestão anual de capital e 20% de taxa de performance. E os fundos têm um prazo geralmente de 10 anos. Ou seja, é um prazo muito longo e por isso se enquadra mais com investidores mais institucionais. E sem resgate, né? Então é um investimento ilíquido. Por isso até que o perfil do investidor são esses volumes de capital meio que perpétuos, né? Países, fundos de pensão, endowments, famílias muito ricas que estão pensando na próxima geração. E só ainda nessa, quase que um beabá, pessoas ou ideias, um negócio? O que é mais importante na hora de fazer um cheque? Essa é o debate eterno de venture capital. Que todo fundo, toda empresa tem uma visão diferente. Eu acho que diferente do Lucas, vou adivinhar o dele, eu sou uma pessoa mais de ideia, mais de modelo, mais de empresa, de mercado. Né? Você tem um modelo novo, no mercado novo. Eu acredito que o modelo é mais importante até do que o CEO. Claro que não é um ou outro, né? Mas eu acho que isso é o que mais determina. Tem muito investidor que acha que é a pessoa. Invista naquela pessoa, independente do que ela está fazendo. Acho que você é um cara de pessoa. Acertou, Lucas? Acertou. Quando eu entrei, eu era muito de ideias, assim. E aí, ao longo do tempo, eu fui indo que a pessoa, o empreendedor, de certa forma, para mim é um aspecto mais importante na análise. E por quê? Para os dois. Tem um termo em inglês que muito investidor de venture capital usa, que em inglês ele é product market fit. Né? É o encaixe do seu produto, do seu serviço que você inventou, com a necessidade de mercado. Se aquele produto encaixa com aquele problema de mercado. E isso é uma coisa muito mágica quando você pensa em mercado de tecnologia. Porque quando você tem um produto que ele realmente encaixa de uma forma muito única numa necessidade do mercado, você pode errar tudo. Pode fazer tudo errado e aquela empresa vai dar certo. Acho que um grande exemplo é o Twitter, que hoje é o X. Né? Pô, acho que a empresa fez tudo errado de gestão. Pô, o site ficava fora do ar todo dia por mais de um ano, mas era tão bom, as pessoas queriam tanto, esse product market fit era tão forte que não tinha como dar errado. Eu acho que você também tem vários modelos com um efeito de rede muito, muito forte, né? Onde você, de certa forma, tem os dois lados, né? Você tem mais pessoas, talvez mais compradores e mais vendedores, isso gera um marketplace, um mercado gigante, e é muito difícil desbancar esse tipo de empresa, né? Pode ser um classificado online, pode ser de fato um e-commerce de marketplace, pode ser uma rede social, né? Você não quer sair do Facebook, não quer sair do Instagram, porque todos seus amigos estão lá e eles não vão sair porque os amigos estão lá. Então, tem um lock-in muito, muito forte. Então, esse lado do produto, ele é muito mais forte, na minha visão, do que as pessoas que estão lá tocando essa empresa. Você pode errar tudo que vai dar certo. E você conseguir apostar numa pessoa e falar, essa pessoa vai conseguir encontrar esse product market fit aqui lendário, impossível de encontrar, é muito difícil acertar isso. Mas eu acho que talvez a diferença do empreendedor é que uma vez que você encontra aquela coisa que está funcionando,
ele ou ela conseguem fazer a diferença entre aquela empresa ser uma empresa que vai valer $1 bilhão, $2 bilhões, ou uma empresa que vai valer centenas de bilhões de dólares, né? Eu acho que esses casos de Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk são pessoas muito, muito únicas na história. E elas, claro que tiveram um impacto de ordem de grandeza no resultado final daquela empresa. Mas a empresa ia ter dado certo, eu acho, que dado esse product market fit tão importante. E a gente teve algum caso parecido aqui no Brasil quanto o Twitter? Olha, eu acho que se você pega o caso mais emblemático de sucesso de venture capital dos últimos 10 anos, que foi o Nubank, eu acho que de fato você tinha ali um product market fit, né, uma proposta de valor muito, muito única, né, que era essa ideia de você ter um cartão de crédito, você ter um banco digital, que era uma experiência digital, fácil, sem papel, sem agência, né, com um serviço de alta qualidade, que era o que estava faltando no mercado, né? Você via a fila de espera nos primeiros anos para você receber um cartão de crédito do Nubank, né? Uma coisa que normalmente o Itaú, o Bradesco, etc., pagam milhares de reais para conseguir que alguém tente pedir o cartão deles. O fato que isso era feito de forma orgânica, sem pagar, e de forma que você tinha mais demanda do que oferta, mostra o quão grande era esse encaixe e a necessidade desse produto novo pela demanda do mercado. Esse é um bom exemplo. Agora contigo. Por quê? Eu tenho um viés de que pessoas, um bom fundador, uma boa fundadora, ele tem uma capacidade de iterar muito rápido para achar a melhor ideia. Então, Iterar. Então, se você botar, por exemplo, você, Salomão, Josué, com algum projeto, a sua primeira ideia pode ser que não seja tão boa. Mas quando você tá ali atuando, você é altamente engajado, você é muito ambicioso, eu sinto que você vai ter uma velocidade de execução tão rápido que você vai chegar a lugares. Muito rápido, você vai ter as respostas para você chegar no que é a ideia, no que é um possível product market fit. Dito isso, eu também acredito que o poder tá quando se junta a ideia e a pessoa. Aí que não tira o tamanho da importância que é a ideia. Mas eu sinto que a maior parte das empresas, elas são a extensão do que é o fundador, do que são os fundadores. Então, ele que impõe a velocidade para atingir. Então, é muito mais sobre essa pessoa aguenta a jornada, ela vai ter a capacidade de mudar, ela vai ter a capacidade de pivotar. Mas, obviamente, todos esses aspectos são recheados de vieses, né? Os vieses cognitivos que a gente tem como pessoas, nossas experiências. Mas eu sinto que, ao longo do tempo, eu costumo ver muito o founder tentar enxergar se ele é uma pessoa que vai levar a empresa para outro patamar. E essa sua visão sobre o Product Market Fit, como que ela impacta a sua análise de uma empresa? Você começa analisando uma empresa através do produto, isso impacta nesse nível ou não? Você sempre está preocupado também com as pessoas ou não? Primeira coisa, eu vou analisar o produto que essa empresa aqui entrega, ver se tem mercado para isso, ver se o produto está encaixando. A nossa estratégia como fundo, eu comentei antes que a gente foca em série A. Mas, na verdade, série A é um rótulo de uma rodada. A gente, na verdade, internamente, pensa muito mais em qual o momento de vida daquela empresa. E a forma que a gente pensa é que a gente quer ser o primeiro investidor após a empresa encontrar esse encaixe do produto com o mercado, né? E aí, isso não é minha opinião, né? Não é eu vou olhar o produto, vou brincar com a app, achar que é bom ou não. Acho que, na verdade, a minha opinião pouco importa. O que importa é a opinião do cliente, né? E a opinião do cliente é como que o cliente de fato usa, né? Você está de fato comprando, você está indicando amigos, etc. E para cada tipo de mercado, cada tipo de modelo, vamos dizer, você tem diferentes métricas que você consegue olhar e diferentes fotografias da métrica e filmes da métrica, de como elas estão evoluindo. E eu acho que uma vez que você já trabalhou nesse mercado tempo suficiente, já viu empresa suficiente, você tem alguma noção do que você está buscando, né? Para você determinar se tem ou não aquele encaixe do produto com o mercado e qual o nível disso, né? E qual o seu nível de confiança com aquilo. Então, vamos pegar, por exemplo, um produto social, um produto para consumidor, né? Um Facebook, um Instagram, etc. Eu acho que a principal métrica para você avaliar se tem esse nível de encaixe do produto com o mercado é de você ver um crescimento orgânico, em outras palavras, ela está crescendo sem você pagar por crescimento, não está anunciando nada, exponencial. O que quer dizer? Que cada pessoa que entra nesse site, nesse aplicativo, nesse serviço, ela gosta tanto do serviço
que ela vai falar para os amigos. O boca a boca. Pô, esse negócio é muito bom, você tem que entrar lá, você tem que ir lá baixar. E esses amigos vão entrar, vão ter a mesma experiência e vão falar para mais amigos. E isso gera um crescimento exponencial. Acho que a principal métrica que você consegue ver numa ferramenta social. Eu acho que software, né, SaaS, tem outras métricas, tem várias coisas ali que você pode ler na internet, fintechs também, coisas B2B também. Então, a gente tem ali as métricas que a gente olha, as análises que a gente roda, e claro que sempre vai ter uma questão de subjetividade, né, um pouco de intuição de você ter visto aquilo e sentir quando você tem o nível de confiança para determinar que de fato tem aquele encaixe suficiente para a gente querer entrar e investir. Tipo, ano passado vocês cresceram quantas vezes? Foram 10 vezes em visualizações? 10 vezes em visualizações. Então vocês acharam esse encaixe, provavelmente, ano passado. Do Em que é o termos de produto, conteúdo, né? do que é o produto vis-à-vis do que o público quer. Então a gente pode conversar depois do show sobre isso. Nos interessa Mas muito. é curioso, assim, teve uma empresa que eu investi, que eu participei do processo de investimento, que chama Cayena. E esse momento, pra mim, esse foi um dos dias mais importantes que eu participei, porque foi um momento que eu aprendi algo muito relevante. Que eu descobri que era uma boa oportunidade para investir quando eu liguei para os clientes. Liguei para 5 clientes e os 5 falaram assim: cara, esse produto é muito bom, tá melhorando muito a minha vida. Então, às vezes, esse encaixe você encontra das mais diferentes formas, assim. E assim, até é uma coisa... A gente não gosta de abrir muito a cozinha, assim, né? Mas foi um número muito emblemático pra gente, porque quando a gente criou o Market Maker, a gente pensou, pô, a gente quer levar o mercado financeiro para o máximo de pessoas, então a gente quer ter assinantes, a gente quer ter o pessoal que lê nossa newsletter, que segue a nossa carteira, investe no nosso fundo de ações, tudo que a gente faz. Mas, assim, você sempre fica naquela coisa, pô, o que eu faço de muito bom? Assim, onde que eu sou bom? E, pô, é muito satisfatório quando você vê um resultado desse. E, assim, eu não acho que a gente melhorou em 10 vezes a nossa qualidade como podcast, mas quando você vê que você atingiu 6 milhões de pessoas num ano, né, 6 milhões de visualizações, e no outro 65 milhões, fala, caramba, meu, algo a gente tá fazendo certo, assim. Talvez a gente não seja muito bom, assim, como muita gente fala, assim, acompanha, principalmente os reviewers, mas a gente encontrou, de fato, ali o encaixe que a gente fala, meu, isso aqui a gente tá fazendo sério, vamos focar nisso aqui. Se a gente fosse um portfólio ali, né, a gente viu que, pô, 2025 a gente tem que ter esse foco aqui na produção de conteúdo, né? Inclusive tem aberto, acho que algumas novidades que vão surgir no Market Makers nas próximas semanas, talvez, né? Não é nem meses, né? A gente vai ter essa frente de produção de conteúdo, vai abrir algumas novidades, parcerias que a gente tá tendo, justamente por isso, assim, porque ficou muito nítido na nossa cara, assim, que, pô, o resultado de fato está mostrando pra gente onde que a gente está acertando. Assim. E o teste que muita gente faz sobre o Product Market Fit, que ele deriva da teoria de Chanelis, que é uma pesquisa com a base de usuários, e você pergunta, você ficaria muito desapontado se, por exemplo, se o Market Maker não existisse? E a linha de corte que eles falam é 40%. Se mais de 40% da base que recebeu isso responder, sim, você tem Product Market Fit. E é até engraçado porque o diretor de produto do Nubank, ele fala que no Brasil é 50%. Porque as pessoas aqui tendem a ser mais bondosas em relação ao produto, tendem a não ser tão diretas, talvez, tão... Que medo, que medo fazer uma pesquisa dessa. Foi essa pesquisa que a gente matou a comunidade e nasceu o M3 Club. Exato. Foi essa pesquisa. A gente fez ligação para cada um dos clientes ali que na época consumiam o conteúdo da nossa comunidade e a gente percebeu que se a comunidade deixasse de existir não ia fazer falta para ninguém. E a gente viu que a gente tinha um grande problema, que o nosso produto não estava solucionando nenhum problema, nenhuma dor, né? E aí, a partir dessa reflexão que a gente mudou completamente o que a gente fazia na comunidade e passou a fazer o M3, né? Agora, você falou a respeito do report que vocês fazem, né? Inclusive, eu estava dando uma olhada, o Lucas me mandou aqui, que vocês destacaram o trio, né? Ali, triunfante, né? Nubank, iFood e Mercado Livre. Você acredita, o que você enxerga nessas empresas, e o Lucas também, que fizeram delas um case de sucesso na América Latina? Elas tiveram, eu acredito que para você o produto foi muito importante, mas a gente olha também que do Nubank, que eu olho um pouquinho mais, já dei uma olhada, os líderes que estavam ali à frente também eram pessoas super experientes, né, que souberam fazer essa empresa exponencializar, né?
O que tem essas empresas e o que elas podem ensinar para os outros que estão aí trilhando esse caminho? Eu acho que esse exemplo do trio triunfante que a gente chamou, que é o nosso equivalente do Magnificent Seven, né? E eu até acho que eu vou fazer um comentário paralelo aqui, eu acho que vai ser interessante para a sua audiência. Eu acho que a gente bate muito no mercado de equities no Brasil. Né? Você fala muito, o Ibovespa não tem futuro, sei lá, que o equities acabou aqui, tem essa conversa eterna, né? Só você investir no CDI, ganha no Ibovespa, mas na verdade é uma questão mais de mercado, do ponto de vista onde as empresas decidem listar, e não de verdade das empresas que estão naquele mercado, né? Porque se você olha o mercado de equities nos Estados Unidos, você tem grandes empresas globais listadas lá. Então não é que o Nasdaq é Estados Unidos, ou o New York Stock Exchange, ou o S&P é Estados Unidos. São empresas globais, claro que a maioria é americana. E a Bovespa aqui, muitas empresas que estão no Brasil, várias dessas que a gente listou, né? Mercado Livre, maior empresa da América Latina, Nubank, maior banco da América Latina, não estão listadas aqui. Estão listadas nos Estados Unidos. Né? Então, quando a gente olha o Ibovespa, ele é incompleto para descrever o estado de equities. Até tem uma carta Da Esquadra eu ia falar isso. Do ano passado, que foi carta muito boa, que eu me lembro que ele mostrava que se você de fato inclui as empresas brasileiras no índice, a taxa de retorno é mais ou menos o dobro do que você tem quando você olha só o Ibovespa. Então, tem uma questão de definição ali que eu acho que as pessoas não entendem às vezes, ou ignoram, ou não analisam. Então, por isso que eu acho que é importante destacar esses grandes vencedores locais, que são os maiores casos de sucesso. E não é possível falar da história de equities no Brasil da mesma forma que não é possível falar na história de equities nos Estados Unidos sem falar das grandes empresas. É como falar, não, vamos falar do equities nos Estados Unidos, mas vamos tirar os Magnificent Seven. Não faz sentido. Então, o nosso report era muito, vamos falar de equities em tecnologia no Brasil, e tecnologia são as grandes empresas de tecnologia no mundo inteiro, né, de crescimento. Tem que falar do Mercado Livre, tem que falar do Nubank. A iFood ainda é uma empresa privada, né? Não é listada. Mas se fosse listada, eu acho que seria a terceira maior empresa de tecnologia da América Latina. Só queria fazer um complemento, porque essa informação é muito importante e também você tem que levar em conta o valor de mercado que Nubank e Mercado Livre tiraram das outras empresas, né? Porque até a própria carta da Esquadra traz isso, que o valor de mercado do Nubank ele é bem próximo do valor de mercado perdido pelo Bradesco e o setor financeiro, né, de maneira geral. Não é que teve uma transferência, mas o sucesso de um banco novo, ele tira o protagonismo e até o mercado das outras empresas. O Mercado Livre, impactou em cheio as varejistas online que tinha no Brasil, a própria Renner, enfim. Então, tem essa transferência que sai do Ibovespa para as empresas lá fora, deixando o nosso índice ainda mais distante do CDI. Exatamente. E voltando à pergunta original, o que eles fizeram de certo, né? Assim, o que eles acertaram tanto? Eu acho que alguns pontos. Eu acho que são empresas com uma visão de muito longo prazo. Em tecnologia, essa questão da visão do fundador, eu acho que é um elemento crítico. A gente, como investidor, olha muito isso, né? Qual que é a sua visão? Eu sempre pergunto, aonde você imagina a sua empresa daqui a 10 anos? Eu lembro que eu já tive com o Marcos Galperin várias vezes do Mercado Livre, e se eu não me engano, o programa de ações deles era de 6 anos, né? O cara começa a receber em 6 anos. Então, assim, o default é você pensar que você vai ficar aqui 6 anos. Não é que você vai mudar de emprego daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. A gente quer gente aqui a vida inteira. Tanto que você vê o quadro executivo, a grande maioria está lá há muito tempo, muitos desde o começo. Né? O Pedro Arndt saiu agora há pouco tempo, mas estava lá desde o começo, né? E vários outros estão lá há muito tempo. Então, acho que tem essa questão de visão de muito longo prazo. E você poder, como fundador, aquela questão do Jeff Bezos de novo, né? Você como dono da empresa, o Galperin, o Davi no Nubank, o iFood, acho que na figura do Fabrício, que hoje está agora até na Prozis, que de fato é o controlador, eles conseguem peitar o mercado e falar, não, a gente vai tomar uma decisão que é a melhor para a empresa no longo prazo. Né? O que o Warren Buffett gosta de falar do long-term greedy. Né? E você ser um gestor que tem um bônus de trimestre, de ano, muitas vezes você vai otimizar para o curto prazo. Então, você consegue fazer investimento igual o Mercado Livre fez. Não, vou criar a logística no Brasil não funciona. Em vez de encarar isso como um problema do mercado, eu posso encarar isso como uma oportunidade. Tá bom, eu vou investir boçalmente em CAPEX, em logística própria, em aviões, em CDs, em infra, e isso que é um problema para meus concorrentes vai se tornar minha fortaleza. Hoje o Mercado Livre é um dos maiores operadores de logística do Brasil.
E você só consegue fazer esse volume de investimento com essa visão de longo prazo se você é um fundador e tem esse controle e tem essa visão de longo prazo. Então, acho que tem esse elemento de você ser uma empresa de dono, né? Dono e fundador, né? A pessoa que criou aquele negócio do zero. E eu acho que outra coisa é que você tem um DNA de inovação, né? No mundo, você quer crescer, você quer ganhar, você tem que pensar uma cabeça de inovador. Mesmo sendo uma empresa velha, de 20 anos no Mercado Livre, Nubank 10 anos, o DNA ainda é de inovação, né? Eu ainda sou insurgente, ainda vou ganhar do meu concorrente. E como é que eu consigo me disruptar antes que outra pessoa consiga disruptar? Então, essa cabeça de inovação também é essencial para você continuar se reinventando, se disruptando e cada vez se acelerando e cada vez sendo melhor. O que eu acrescentaria, primeiro, acho que dando um passo para trás, quando a gente olha nos Estados Unidos, a gente vê que a gente falava do setor de tecnologia como se ele fosse uma coisa só. Na verdade, já teve um divórcio entre o que é Mag 7 e o que é o resto do setor de tecnologia. E eu sinto que no Brasil também, na América Latina, a gente tem o que são as 3 triunfantes e a gente tem o resto do mercado. E até no relatório do Atlântico tem um slide que vocês abrem que eu acho muito bom, que vocês falam, na América Latina, essas empresas elas ganham mais por mais tempo. E eles listam 3 aspectos que viraram um modelo mental para mim. O primeiro essas 3 empresas elas tiveram um acesso a capital diferenciado. Então elas sempre tiveram no epicentro global para acessar capital. E isso é muito importante, principalmente à medida que se amadurece como empresa. Segundo ponto, elas sempre tiveram acesso a talentos globais. Então todas as empresas, elas são empresas com times de nível global. A gente está falando de empresas que estão recrutando as melhores pessoas para trabalhar de todos os lugares do mundo. E terceiro, eles tiveram uma capacidade grande de lidar com todas as burocracias e regulações, né? A gente está falando de 3 setores que são regulados, que dependem de como é que você lida eficientemente com... A gente está falando do setor de varejo, a gente está falando do setor de restaurantes, varejo, alimentício, a gente está falando do setor bancário. Então, essas 3 empresas conseguiram lidar muito bem com esses 3 desafios estruturais do Brasil. Importante essa visão. E olhando agora para futuro, onde que vocês acham que podem surgir aí em termos de setor? Onde vocês acreditam que existe uma aposta a ser feita de disrupção no mercado na América Latina e no Brasil para VC? Eu sou muito enviesado, porque eu acho que uma das apostas, sem dúvida, é a economia dos criadores. Toda vez que eu fui aprofundar sobre esse setor, a gente vê que, por bem ou por mal, o Brasil, ele lidera em termos de atenção a redes sociais, atenção a influências, tem uma coisa que é quase que inerente ao brasileiro. Uhum. E dado que aqui a gente não tem um acesso a capital, à mídia, por exemplo, que tem em outros setores, a gente é mais criativo. Então, várias soluções que estão surgindo no Brasil hoje sobre como trazer mais monetização, mais relevância para os criadores, eu tenho certeza que são passíveis de se internacionalizar ao longo do tempo. Outro setor que eu sou muito bullish, não sei se o Júlio quer complementar, não tem outro setor que eu sou muito animado, é o setor que tudo que envolve o WhatsApp. Então o WhatsApp ele se tornou uma plataforma. Ele se tornou uma plataforma, ele está na mão da maior parte dos brasileiros e a gente começa a ver várias empresas surgindo a partir do WhatsApp. Ele já tem um ganho de UX, ele já tem um ganho de UI e ele consegue entregar, no momento que ele entrega valor, ele está dentro de uma plataforma que é extremamente viral. E a gente começa a ver soluções interessantes desse mundo. Então são dois setores que eu sinto que o Brasil a gente tem um edge por usar muito e a gente vai internacionalizar essas empresas também. Além disso tem AI, tem vários outros assuntos. Adorei o setor de WhatsApp. Virou mesmo. Setor do Zap Zap. Setor do Zap Zap, eu vou pegar o domínio. Mas é impressionante mesmo. Algumas empresas estão surgindo utilizando simplesmente o WhatsApp, né? O chat ali que você vai conversando, conversacional principalmente, né? E AI, agentes, ele é uma interface interessante para usar junto do WhatsApp, porque ele consegue automatizar várias tarefas. Uhum. E as pessoas já usam o WhatsApp. Então, eu sinto que esse é algo que a gente já tá vendo muita coisa interessante e vai ver ainda mais. Eu diria que eu assino embaixo dessas 2 áreas de oportunidade. Acho que até você falou economia de criador. Eu penso muito mais no futuro da mídia, né? E o futuro da mídia são os criadores independentes, que não dependem mais da televisão aberta para criar o melhor conteúdo, distribuir e ter uma audiência. Então, acho que é muito importante, vocês são protagonistas nisso. Então, vocês veem isso no dia a dia. Eu acho que além disso, a gente já falou de inteligência artificial, então empresas que usam isso para resolverem novos problemas ou velhos problemas de forma melhor, acho que é uma aposta grande que a gente está fazendo como investidor e vai continuar a fazer. Eu acho que o Lucas mencionou antes, assim, onde tem grandes problemas, né? Saúde, problema gigante,
aquecimento global, né? E eu acredito que a gente, de saúde, tem soluções de tecnologia que podem ajudar a resolver esses problemas. O Brasil, pelo fato de a gente ter a floresta amazônica, ser um dos maiores líderes, acho que nessa transição energética para a transição limpa, a gente tem a oportunidade de criar grandes empresas. Mas eu acho que talvez a última que a gente sempre investiu é uma parte gigante do mercado de venture capital. Eu acredito que essa próxima onda vai ser ainda maior do que a anterior, é fintech. Né? E talvez pareça ser um pouco óbvio, mas eu acredito que quando você olha para a agenda do regulador, do Banco Central, né, o BC Hashtag, que foi o que ajudou a trazer o Pix, o Open Finance, a gente pela frente agora vai ter o Drex, né, que é a moeda digital do Brasil e esse blockchain digital, de certa forma, que a gente está investindo nessa infraestrutura pública digital no mercado financeiro e um regulador que tem uma cabeça pró-inovação, pró-competição e pró-crescimento, eu acho que isso abre muitas portas para novas empresas. Então, a gente, historicamente, uns 40%, 50% dos investimentos que a gente tem feito, que é muito parecido com o mercado de forma geral, tem sido em fintech. E eu acho que para frente a regulação, até parece irônico isso, né? Que a regulação como um impulso para a inovação, acho que é muito relevante. Posso até dar 2 exemplos assim, de investimentos que a gente fez esse ano agora, de empresas que estão dando muito certo e eu acho que só podem existir da forma que existem hoje, dada a regulação. A gente investiu numa empresa há pouco tempo chamada 11, que é uma empresa de previdência privada. Né? Quem não está investindo via previdência privada tá deixando dinheiro na mesa, né? É um negócio óbvio quando você pensa do ponto de vista tributário. Mas sempre foi muito difícil fazer isso no Brasil. Né? As empresas ofereciam poucos fundos, os fundos eram ruins, tinham taxas altas, não fazia sentido financeiro, né? Isso muito por ineficiência do status quo. Né? E o CFO e o Head RH nunca revisitaram isso. Então você consegue pensar, como que eu consigo criar uma experiência digital melhor? Né? E por conta da regulação, você consegue ter terceiros que conseguem entrar nisso, oferecer produtos competitivos para a pessoa poder poupar e, eventualmente, se aposentar. Outro lado interessante, eu acho que é o mercado de crédito privado no Brasil. Quando você pensa em FDICs como forma de financiar empresas, a gente tem um mercado muito avançado e muito grande também comparativo com o mercado de crédito vindo de banco. Né? E a infraestrutura para você tocar um FDIC ou qualquer outro fundo alternativo, pode ser um fundo de investimento imobiliário, pode ser um fundo de investimento em ações. Para você montar isso, você precisa de uma infraestrutura, gestão de fundo, administração, securitização, que hoje em dia, não sei, eu imagino que muitos ouvintes já devem ter feito isso, são pessoas trabalhando com Excel no WhatsApp, fazendo um trabalho ali meio que de formiguinha, fazendo isso que você paga uma taxa gigante. Então, aquele negócio que assim, você está disruptando um mercado que hoje é feito no Excel e tem um NPS de menos 100, todo mundo odeia, mas tem que ter, e que o software e tecnologia consegue dar muito certo. Investiu em uma empresa chamada Canastra, que inclusive há pouco tempo atrás, o Itaú também investiu. Então, você vê hoje o maior banco, o banco mais respeitado privado do Brasil, também investindo na empresa e apostando neles como uma solução de software e tecnologia para a gestão, a administração desses grandes fundos, como o FDICs, etc. Então, você vê coisas muito óbvias, como o Lucas está falando, né? Muitas vezes a solução mais óbvia, mais simples, né, da digitalização e trazer a digitalização para o mundo de hoje, é onde você tem a maior criação de valor. Não tem que ser uma empresa que vai botar um foguete na Lua. Você tem que resolver um negócio simples, né? Um problema óbvio do cliente que você, com tecnologia, consegue entregar uma coisa que é 10 vezes melhor por 1/10 do preço. Tem uma esteira de boring business a serem criados, assim. Tem muito probleminha no Brasil que são chatos, que vai ter muito empreendedor que tá atacando. Tipo, esses que o Júlio falou. Não que Previdência seja chato, não que FDIC seja chato, mas... Não, FDIC é chato. Tudo isso E Previdência também. Então vai ter muito boring business também surgindo. E o Lucas, investidor aí, o Júlio abriu umas 2 teses aí dele. Mas só queria fazer um comentário, porque eu tava googando aqui, a 11, ela se diz Previdência Reinventada. Eu gostei do termo aqui. E a Canastra é canastra com K, né? Isso. Porque o canastra com C, você jogar lá, você vai ver como jogar canastra e tal. É de Uberlândia? Isso, o Gustavo, fundador, eles são da Federal de Uberlândia. Que legal. Então, metade da equipe fica lá. Boa.
Tem alguma tese aí que você está de olho? Você continua acompanhando o mercado do jeito que você acompanhava quando trabalhava nas gestoras ou tá mais como creator mesmo? Continuo acompanhando muito. Tenho visto muito... Uma tese que eu tenho olhado muito, como eu falei anteriormente, é a tese do WhatsApp. Então, são esses negócios que são criados em cima do WhatsApp e estão gerando valor. E a gente vê uma capilaridade de aplicações muito diferentes. Então, desde assistência de pagamento, copiloto para algum processo de agendamento de consulta na saúde, seja lá onde for, tem alguém criando alguma solução interessante no WhatsApp. Outro tipo de solução que eu tenho olhado com muito carinho são todas que são vinculadas ao que o pessoal chama de Vertical AI. Então, são as inteligências artificiais verticais. Ou seja, algum empreendedor que está pegando um processo, uma dor específica de algum setor e está tentando resolver um problema. Então, esse é outro setor que eu tenho olhado com muito carinho. Eu fiz um investimento lá atrás numa empresa que, como eu falei anteriormente, foi vendida para o Nubank, a Hyperplane. Ele foi fundado por quatro pessoas incríveis. Uma pessoa que não era técnica e 3 pessoas muito sofisticadas tecnicamente. Eles construíram modelos fundacionais de finanças para conseguir identificar quem é cada um de nós para oferecer os melhores produtos financeiros. Eu sinto que essa tese de você usar a inteligência, usar a base de dados, você tentar entender muito mais a fundo a partir da inteligência que a gente tem hoje é uma das coisas mais poderosas que a gente vai ter. Porque vai trazer muita clareza e vai trazer muita sofisticação na análise de dados. E essa é uma tese que vai acontecer em praticamente todos os setores. Para pensar, imagina um setor de saúde analisando qual o seu risco de ter algum problema, ou qual, teoricamente, é o pagamento ideal para uma pessoa como Josué, Salomão, Júlio, Lucas, de acordo com as nossas características, com o nosso estilo de vida. Isso vai acontecer. Agora, imagine essa mesma tecnologia base funcionando para a agricultura. Então, eu sinto que a gente está em meio de uma revolução cambriana, assim, de tecnologias adentrando, e principalmente com AI dos mais diferentes setores. Então, eu olho muito a tese de AI verticais. Qual foi o melhor investimento que você já fez até hoje e qual que você fez recente que você tá mais animado assim pra frente? Bom, o melhor investimento que eu fiz até hoje foi a Hyperplane, porque essa me entregou dinheiro no bolso já. Boa. O investimento que eu fiz no meu período de Astela, que, pô, é um investimento que eu me orgulho muito, foi justamente a Caena. A Caena é um B2B marketplace que conecta distribuidores a restaurantes. E no meio dessa conexão, que era uma relação... Imagina uma relação muito ruim. Um restaurante, quando tem que comprar um restaurante, tem que falar com 10 fornecedores diferentes. E a Caena veio para centralizar esses distribuidores, esse processo de compra. Então, você precisa falar agora só com a Caena e com um ou outro, que talvez o produto não esteja dentro da plataforma. Uhum. Então, você melhora muito a vida do restaurante em si, na hora do processo de compras. E ao longo do tempo, eu acho que isso casa muito com o que o Júlio falou das oportunidades de fintechs. Ela desenvolveu uma solução financeira para ajudar a financiar o crédito dos restaurantes. E isso teve um valor gigantesco, porque crédito é uma coisa que é cada vez mais difícil você pegar de uma instituição formal. Se você for falar com qualquer um dos grandes bancos, for buscar um crédito para um negócio, é cada vez mais difícil, por algumas razões. Primeiro, essas instituições têm pouco histórico de quem você é. Mas a ferramenta que você está comprando toda semana tem muito mais informações. Então ela consegue ser muito mais assertiva no score. Ela consegue fornecer diferentes formas de financiamento que são muito interessantes. A empresa está crescendo pra caramba. Ela levantou uma rodada esse ano com a Bicycle de mais de 300 milhões de reais. Então... Eu acho que para o seu público, que muita gente tem carteira, está investindo no mercado, eu acho que esse conhecimento das novas startups é super interessante, porque ele meio que te dá uma visão do que está por vir ali daqui a 5 anos, né? Então você vê, por exemplo, uma Caena, uma super empresa. Quem que vai perder com isso? Os distribuidores tradicionais, né? Então, você tem um distribuidor tradicional na carteira, por quanto tempo? Né? Começa a pensar nessa tecnologia e quem vai ganhar e quem vai perder. E acho que ter essa visão um pouco mais de longo prazo e poder já equilibrar e entender um pouco das ameaças do que você tem hoje na sua carteira, eu acho que é super interessante. Tanto do ponto de vista de tese de investimento, AI, fintech, mas empresas específicas, né? Pô, se essa empresa dá certo, quem vai perder? Como é que eu garanto que eu estou protegido? Eu acho que esse aprendizado que não é toda a nossa audiência que é só investidora de ações, mas a gente tem essa predileção, mas esse aprendizado ex-mercado de ações, ele é muito importante, muito vivo no Market Maker. Teve um episódio que a gente fez com o Sérgio Habib, que é CEO da Jack Motors, né? Isso. E, cara, as coisas que ele ensinou pra gente sobre a dinâmica do setor automobilístico, que passa também com o mercado de rent-a-car, né, que afeta a Localiza. Pô, recebi mensagem de investidor de ações, o cara é gestor de um fundo lá no Rio de Janeiro,
mais de 20 anos de história, ele falou, cara, esse episódio me ensinou coisas sobre a Localiza que eu que invisto na Localiza há uns 10 anos não sabia, sabe? Ele me abriu a cabeça para coisas que... Então tem essa complementariedade de ouvir VC, conhecer outras histórias, acho bem válido. Queria ver a mesma pergunta que você fez pro Lucas. O Júlio adiantou a pergunta que eu tava aqui, ele já fez pro Lucas e agora o Júlio já... Júlio, então a pergunta volta para você, porque aqui como você é o entrevistado e não o... do meu melhor investimento? Melhor investimento. Olha, eu já investi, eu invisto no Brasil e no mundo há 14 anos agora, então há muito tempo. Só para dar uma ideia, eu já investi em algumas centenas de empresas, 13 unicórnios, várias que já fizeram IPO, então já vi muita coisa. Eu acho que assim, aqui no Brasil, de novo, é uma pergunta muito objetiva. A que mais gerou retorno foi Quinto Andar, o investidor anjo. Lá numa das primeiras, segunda rodada, eu acho que foi de investidores anjos que eles fizeram. Eu acho que assim, a empresa ainda não é listada, né? Eu vendi acho que, sei lá, 20% talvez do que eu tinha, e eu acho que esses 20% deve ter retornado meu investimento original umas 50 vezes. Então assim, eu acho que um pouco dessa questão do Lucas antes, de que retornos de venture capital, eles seguem uma lei da potência, né? Assim, na grande maioria, um investidor anjo vai perder dinheiro, um investimento, vai receber menos do que ele botou, e geralmente é 0, 60%, 70% às vezes. Então, na grande parte dos seus investimentos, você vai perder dinheiro. Nas outras vai ganhar um pouco aqui, um pouco ali, mas assim, vai ter uma de 100, na verdade, o número empírico, na verdade, é 7%. 7% retorna 10 vezes ou mais. Então, se uma empresa retorna 10 vezes ou mais, está nesse grupo, a média de retorno é 46 vezes. Então, assim, realmente você tem que montar um portfólio, é a forma responsável de pensar nisso, sabendo que você vai perder dinheiro na metade, e num portfólio de 20 empresas, sei lá, que é mais ou menos o que a gente tem no Atlântico por fundo, vai ter 2 ali que realmente vão impactar todo o retorno do fundo. E eu vejo isso, né? Assim, de novo, para te dar alguma ideia, os meus investimentos históricos do Brasil, assim, aqueles mais antigos, hoje retornaram mais ou menos 16 vezes o que eu coloquei. Muitos ainda não estão listados, né? Não são empresas públicas. Disso já retornou 5 vezes capital dos que já fizeram IPO, seja uma Amélios, seja uma Enjoei, outras que foram vendidas, Viva Real, Zap que vendeu, e por aí vai. E ainda tem muita que está para fazer IPO. Então, realmente, tem essa lei da potência, tem aquelas que são muito grandes, mas para cada quinto andar que eu investi, tem 50 que foram a 0. Então é importante lembrar isso quando você está investindo como investidor anjo ou como investidor de VC. E esse é o ponto mais difícil, eu acho, dos investidores entenderem de fato sobre o Venture Capital, que é o conforto com risco. Você precisa estar confortável de que você vai falhar 70% das vezes. Na verdade, não é uma falha, porque isso é parte do trabalho. Uhum. Porque ninguém se importa com a falha, todo mundo só se importa com o acerto. Então é essa história que deu muito certo, que retornou. É isso que você busca o dia todo. E tem uma mudança mental também, quando você conversa com um investidor de ação listada ou um investidor de private equity, que eles pensam muito em não perder dinheiro, né? A gente estava falando um pouco antes que você mencionou essa minissérie de entrevistas que eu lancei, né? O Atrás do Retorno, a gente entrevistou 12 grandes investidores que investem aqui no Brasil. O primeiro foi o Lula, Luiz Orenstein, da Dynamo, né? E a Dynamo pensa muito nisso, né? A gente não quer perder dinheiro, né? Você não quer investir em empresa que perde dinheiro. Venture Capital é o oposto. O maior erro que você pode cometer é você perder um investimento que você deveria ter feito, né? É um erro de omissão, né? De você falar, não, essa empresa não vai dar certo, posso perder dinheiro, e aí passou o próximo Nubank, né? Você investir dinheiro e perder faz parte do jogo. Você tem que ficar muito confortável com isso. O que você não pode fazer é não investir no próximo Nubank, no próximo Mercado Livre, no próximo Quinto Andar, na próxima Loft. E olhando o mercado de Venture Capital nos Estados Unidos e aqui no Brasil, você estava falando sobre, você investe numa empresa ali pequena que está começando, como investidor de Venture Capital, depois você quer ver esse dinheiro retornar. Acho que para o investidor de ações fica muito claro de que, se você compra a empresa ali na bolsa, a ação valoriza ou ela te paga dividendos, eu vendo vou vender na hora que eu quiser. No caso do mercado americano, tenho a sensação de que ele é mais líquido, né? O cara leva a empresa para IPO mais fácil. Aqui no Brasil, nem tanto.
Como que se dá a dinâmica de saída aqui no Brasil para investimentos de venture capital? Qual que é o mais comum de acontecer? Ele é menos líquido, mas ele é líquido. Então, se você olha o histórico de empresas de tecnologia que deram certo, aquelas que deram muito certo, de novo, isso que você tem que olhar, né? Quais são as que deram mais certo? O resto não importa. Elas estavam lá fora. Mercado Livre, Nubank, Stone, PagSeguro, Vetex, dLocal do Uruguai, e por aí vai. Todas abriram capital lá fora. Todas foram retornos de várias vezes, 100 vezes ou mais para os primeiros investidores que entraram lá como investidor de venture capital. Além dessas, tem um segundo grupo, que são empresas um pouco menores, mas também muito bem sucedidas, que acabam abrindo capital aqui. Né? Você tem, eu mencionei a Melius e a Enjoei, duas empresas que eu investi. Eu ganhei 70 vezes capital na Melius, mesmo tendo listado na Bovespa, né? na B3. E você deve ter tido umas 2 dúzias de empresas, né? Umas 20 e poucas empresas que naquele período ali de 21, 22, 23 listaram aqui. Então também é um caminho, o IPO brasileiro é muito comum. E aí o terceiro caminho é M&A, né? Uma compra, uma saída para um estratégico. O Lucas mencionou a Hyperplane sendo comprada pelo Nubank. Aí você teve, um ano e meio atrás, você teve a Pismo, que vendeu por $1 bilhão para a Visa. Né? E por aí vai. Você teve a 99, talvez que foi a primeira grande saída de tecnologia aqui no Brasil, que em 2018, se eu não me engano, vendeu por $1 bilhão para a Didi, também no mercado ali concorrente da Uber. E tem vários outros casos assim também de M&As bilionários na América Latina. Mas é sobre as histórias dos winners, assim, quer não, é isso que vai ditar o retorno e vai ditar o retorno da classe de ativos como um todo. São essas grandes histórias. Por exemplo, eu fiz um estudo recentemente. No Brasil, na América Latina, a gente tem em torno de 27 empresas de tech listadas. Lá fora e na Bovespa. Dessas, 18 têm receita acima de $100 milhões. Então ainda é um universo muito pequeno. Por quê? Porque tem uma lista de empresas que vão vir a fazer IPO nos próximos 3, 4 anos. Eu sinto que o que está hoje na Bolsa não é nem perto o que é o mercado tech Brasil, Latam, de fato. Assim. A gente tem muita empresa. Boa parte das boas empresas estão no mercado privado ainda, porque não fez sentido ir para o mercado público. E eu segui no mercado público, cada vez mais também o poder está muito grande em Nubank e Meli, né, que tem mais de 83% do market share total. Pô, bem legal o papo, acho que tá bem proveitoso a gente falar um pouco de VC aqui no Market Makers. E, Júlio, o Lucas também, dei uma pesquisada aí na vida de vocês, a gente começou o papo falando de AI, a gente já passou por América Latina e acho bem legal a gente também conhecer um pouco vocês, né? O Júlio foi o primeiro líder do Facebook aqui no Brasil. Júlio, conta um pouco pra gente como é que foi chegar até esse momento. Eu vi que você fez graduação lá fora, chegou a líder aqui, e falar um pouco do aprendizado que você teve de liderar a expansão do Facebook aqui no Brasil. Como você, eu cresci em Brasília, e aí eu me formei do colégio em Brasília, e aí fui fazer graduação lá fora. Morei um tempo em Nova York, trabalhava em consultoria, e depois queria entrar no mercado de tecnologia. Aí fui fazer MBA em Stanford, no Vale do Silício. Cheguei lá em 2005. Então, tô nisso há uns 20 anos quase agora. E eu trabalhei uma época lá como gerente de produto em pequenas startups, e eu trabalhava muito com a área de crescimento, né, que hoje chama de growth. Naquela época não tinha esse nome, mas é uma mistura de marketing, produto, vendas, né, como é que uma empresa cresce. E foi bem na época que o Facebook montou uma equipe que chamava a equipe de growth mesmo, que tem até um cara que hoje é muito famoso até por ter um podcast, o nome dele é Chamath Palihapitiya, ele tem um podcast chamado All In. Foi meu chefe, era o cara que tocava essa equipe de growth, devia ter umas 20 pessoas, e metade trabalhava na expansão internacional, e metade trabalhava na parte de engenharia e produto. Eu estava no grupo internacional, né, responsável pela América Latina, mas na verdade o meu mandato era fazer o Brasil crescer, né, porque você pensa Facebook 2009, o Brasil era terra de Orkut. O Brasil tinha 55 milhões de internautas todo mês, 35 milhões entravam no Orkut. Então, o Orkut igual internet naquela época. E o Facebook tinha menos de 1 milhão de usuários. Então, eles me mandaram para cá, eu fui falar assim, eu fui o primeiro líder do Facebook, eu fui o primeiro responsável pelo Facebook, mas na verdade eu era a única pessoa no Facebook. Então, eu era desde o estagiário ao CEO, morava na casa da minha mãe, no Rio de Janeiro, e tocava o negócio lá da sala dela. É curioso pensar nisso, a empresa devia ter, sei lá, 500, 600, 700 funcionários globais na época, então era relativamente pequena. Só para ter uma noção, quando você entrava
no prédio do Facebook, todo mundo ainda cabia num prédio, o Mark Zuckerberg sentava logo na entrada. E estava sempre ali na entrada, vendo todo mundo entrar e sair, mostrando que ele estava lá trabalhando, sempre o último a sair. Não era o primeiro a entrar porque ele virava à noite, ficava muito tarde. Então era muito interessante. Eu fui parar lá porque eu era brasileiro, numa época que tinha poucos brasileiros no Vale, e trabalhava com growth. Então, assim, era a pessoa perfeita para aquela vaga. Então, quando o Chamath e o Javier, que era o cara que, na verdade, era meu chefe, foi quem me contratou, que tocava a área de internacional dentro do growth, e hoje é o COO do Facebook, né? Pegou o lugar da Sheryl Sandberg, é um grande amigo meu. Falei, pô, a gente quer que você venha trabalhar aqui, é sim ou sim. Eu falei, não, eu quero muito empreender, quero voltar para o Brasil. De novo, pensando ali em 2009, capa do Economist, Brasil takes off, Cristo Redentor decolando, Ike Batista em alta, aquele mundo. Eu falei, cara, é agora, eu tenho que voltar. O que eu tô fazendo aqui? Já estava morando fora há mais de 10 anos, tinha uma baita experiência no Vale do Silício, vou voltar e vou empreender. E aí o Timato falou, beleza, você vai empreender, eu vou ser seu primeiro investidor, mas você trabalha para mim no mesmo tempo. Faz as duas coisas juntos. Aceitei, trabalhei um tempinho lá, depois logo em seguida eu voltei para cá, e alguns meses depois foi quando eu lancei o Peixe Urbano. E o Peixe Urbano começou a dar certo meio que do D0, e meu combinado era, uma vez que desse certo, eu ia contratar uma pessoa para estar no meu lugar, e foi o que eu fiz. Pô, bem legal. E, Lucas, compartilha aí o que te levou a escolher esse mercado de Venture Capital. Acho que não é tão comum assim, a gente vê foi desde que você entrou na faculdade, já se interessou por empreendedorismo e aí Venture Capital foi uma consequência disso, ou você já tinha uma ligação com esse tema? Foi totalmente. Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia o que era Venture Capital, né? Então, quem tá escutando até aqui deve perceber o meu sotaque. Eu sou de Aracaju e eu vim pra GV, e na GV eu tava muito engajado com todo o tema do empreendedorismo. Então, eu fundei a Liga de Empreendedorismo, na época a gente recebeu vários dos principais empreendedores. Abílio Diniz, a gente chegou a receber Flávio Rocha, até o Wesley Batista, JBS, na época também, que tinha uma grande relevância, a gente recebeu. E a gente recebeu muitos empreendedores de tecnologia que estavam começando. Então a gente recebeu o Pedro e o Henrique, que hoje são os fundadores da Brex, na época que eles ainda estavam agora no Pagar.me. A gente recebeu o Davi Vélez, a gente recebeu o Sérgio Friol, e todos esses ainda muito no começo. Mas naquele momento eu falei, pô, essa galera é muito legal. Me identifiquei muito, falei, vou virar empreendedor de tecnologia. Fui passando o tempo, não chegou nenhuma ideia, não fui de fato pra arena. E eu tinha um grande amigo meu que começou a trabalhar em um fundo em 2016. E ele começou a contar, e eu falei, pô, interessante esse negócio de fundo. E aí, nessas consequências da vida, eu tinha outro amigo meu que trabalhava no family office de um dos fundadores da Natura, e ele sempre falou, olha, eu conversei com um fundo, o pessoal é muito legal, fundo Pitanga, um fundo só focado em Deep Tech. Falei, pô, que diferente, falou, são os biólogos, os caras muito inteligentes. E eu guardei isso na cabeça. E aí, quando eu resolvi trabalhar, e eu sabia que eu não ia empreender naquele momento, eu falei, esse nosso Venture Capital parece interessante, e eu vou atrás desse pessoal do Pitanga, porque Deep Tech, biólogo, alguma coisa eu vou aprender nisso daí. Mandei mensagem, acabei contratado, passei mais de 1 ano e pouco trabalhando no Pitanga, com biólogos, e naquele momento eu comecei a adorar trabalhar com Venture Capital, porque o job description é muito bom, né? Você vai passar o dia todo pensando ideias, falando com gente muito inteligente, tomando boas decisões num trabalho que é muito intelectualmente estimulante. E a partir daí começou a minha jornada no Venture Capital, e eu brinco que foi antes de virar hype, né? Então foi antes do Venture Capital ser de fato uma classe de ativos super sexy, como ela de certa forma é hoje. E aí começou a minha trajetória no mercado de VC. Da hora. E os dois são podcasters, né? Os dois eu ia até puxar esse assunto aqui, acho que vai ter que ficar aberto para um... porque a agenda dos Venture Capitals também, né, é um pouco mais complexa. um pouco mais apertada. Tinha mais algumas aqui que eu selecionei, assisti o Júlio num TED lá em Porto Alegre, que eu achei bem legal. Ao vivo? Ou na internet? Não, na internet. Tem 12 anos que você fez aquele, né? Você compartilhou 3 insights lá que eu achei muito bom. A gente já deixa o motivo para eles voltarem. Exatamente. Mas eu acho que a gente pode falar então do lado produtor de conteúdo deles também, né? O Júlio tem um projeto atrás do Retorno, o Lucas aí já tá... Ele tem essa tese bullish no Economia de Creators e ele também eu vivo isso. Exatamente. Eu vivo isso. Tem o viés. A gente foi recentemente lá dar uma entrevista para ele no podcast. Como é que nasceu o Sunday Drops? Começou de uma maneira totalmente natural, por assim dizer.
Eu tive 2 chefes que escreviam muito bem, e eu vi o tamanho da repercussão que escrever dava, o quanto modificava a vida, pessoas interessantes entravam em contato. Escrevi um artigo uma vez que era como entrar no mercado de Venture Capital. Isso me fez conversar com muita gente fora da minha bolha, que eu não conheceria se não fosse pelo artigo. E eu comecei a acompanhar lá fora vários criadores que estavam escrevendo de forma profunda sobre tecnologia, ganhando muita relevância. Not Boring, The Generalist, Ben Thompson. Ben Thompson já escreveu mais tempo. E eu falei, pô, interessante, isso daqui vai me deixar mais inteligente e vai me dar mais repercussão profissional. E no meio da pandemia, naquele tédio do preso em casa, eu falei, eu vou começar uma newsletter. E começou sem essa pretensão de virar uma empresa de mídia como ela acabou virando. E eu fiz um acordo comigo mesmo. Eu falei, eu vou escrever por 3 meses toda semana. Depois eu reavalio esse pacto comigo mesmo. Depois de 3 meses, assim, o que eu tinha aprendido, as pessoas que eu tinha me conectado e o quanto eu tinha gostado da atividade, eu acho muito importante você gostar de fazer algo. Eu falei, eu nunca mais parei. Então, nunca mais deixei um domingo sem estar, pelo menos, tentando escrever sobre algo. E o Sunday Drops foi evoluindo. Então, ele entra numa nova fase agora, que é uma fase, de fato, de virar um espaço de comunicação para falar de forma profunda sobre as implicações de tecnologia na vida, na economia, nas startups. Porque se tem uma coisa que está acontecendo no mundo de hoje é uma mudança e uma inovação acontecendo no ritmo frenético. E eu quero ser um dos espaços que traz informação séria e profunda sobre o que vem a acontecer. E já aproveita aí, como que o pessoal encontra o Sunday, como é que se inscreve e assiste? Acho que no Google, Sunday Drops, vai direcionar para o meu Substack, se inscreve. Outra forma de me encontrar que é fácil é no LinkedIn, Lucas Abreu. Me adiciona e lá você vai ver como achar meu podcast, como achar a newsletter também. Então, sempre aos domingos, entrevistas. Já tive o prazer de ter todo mundo aqui na mesa no podcast. E vai ser um prazer ter vocês lá. Sempre ideia é trazer as implicações sobre as evoluções da tecnologia, porque eu sinto que esse é o tema mais importante hoje que tem para se falar economicamente. E o Atrás do Retorno, Júlio? Como é que nasceu o projeto? Ele é uma série, né? Então, o Atrás do Retorno, ele é uma série. A gente gravou as 12 entrevistas de uma vez, que digo, uma depois da outra, e a gente começou a publicar elas a cada 2 semanas, mas a gente pensou nele muito como uma plataforma para o nosso aprendizado, né? Eu, como investidor, queria me tornar um investidor melhor. Então, a melhor forma de fazer isso é falar com quem já faz bem, já se provou bem, de diferentes estratégias, diferentes setores, diferentes classes de ativos. E o podcast, a entrevista, era uma forma muito conveniente de bater na porta falei do Luiz Orenstein, do Nelson Tanuri, do Martin Escobari. Hoje a gente publicou o Mike Krieger, fundador do Instagram, e falou, pô, quero aprender com você de como você investe em private equity, como você investe em public equity, como você investe em growth. E você tem uma aula de graça, você grava aquilo, porque eu tenho interesse, acho que outras pessoas vão ter também, edita o negócio para ficar um pouco mais enxuto e publica, né? Um pouco compartilhar esse conhecimento com o mundo. Então, essa foi a ideia do Atrás do Retorno, não tinha nenhum objetivo específico, não era para ganhar dinheiro, não era virar famoso, não era nada, era mais eu aprender e compartilhar esse aprendizado com o resto do mundo. Acho que se você buscar Atrás do Retorno, deve ser .com.br, nem sei o nome do site, ou de novo, me procura no LinkedIn, Júlio Vasconcelos, ou procura Atrás do Retorno no LinkedIn, você consegue encontrar o site, consegue encontrar muito do conteúdo que a gente discutiu aqui hoje. Boa. Qualquer coisa, manda mensagem pra gente também, a gente manda o link pra vocês. Vai ter uma segunda temporada? Ninguém sabe, eu acho que não, mas tem muita discussão. A ideia era de não ter, a gente tem muita gente pedindo, então a gente está discutindo, mas dá muito trabalho, como vocês sabem, né? Para fazer isso bem, tem que se dedicar, dá muito trabalho. Então a gente fala muito disso. O meu parceiro no projeto é o Vitor Ramos, que trabalha também lá no Atlântico, adora isso. Então, inclusive, talvez até ele entrevistando, é uma coisa que a gente discute muito, mas a gente quer pensar em como o projeto pode continuar. Mas hoje não tem plano de ter uma segunda temporada. Josu, teremos ping-pong? Não, acho que fica para uma próxima. Acho que eu ainda tinha algumas perguntas aqui para o Júlio, também tinha algumas perguntas para o Lucas. Pô, então a gente vai ter que trazer ele de novo para ter o ping-pong, para ter pergunta da gentileza e essas outras que eu anotei aqui. Eu acho que a gentileza a gente tem que colocar, porque saber qual é a resposta do Lucas... Então o ping-pong vai ter só essa pergunta, pode ser? Ótimo, não. Então pronto. É a que eu mais queria fazer. Lucas Abreu, qual a maior gentileza que já fizeram na sua vida? É engraçado que geralmente, quando vão no meu podcast, a pessoa não espera. Mas eu já esperei muito essa pergunta. Eu já esperei muito, que eu sempre faço, então eu sempre pensei.
E na minha vida não tem como não ser os meus pais. Assim, como eu falei, né? Eu sou de Aracaju. E meus pais abriram mão de qualidade de vida, de viagens, de momentos, para fazer com que não só eu, como meus irmãos, a gente fosse para outros lugares, fosse estudar fora, manter a gente aqui, tá sempre dando apoio nas mudanças de vida, assim. Então, não tem como não ser, a não ser eles. E você, Júlio? Qual a maior gentileza que já te fizeram na vida? Você sabe que eu tive nesse podcast do Patrick O'Shaughnessy, do Invest Like the Best, e ele fez essa pergunta para mim, e eu falei de um professor meu, que o nome dele é Andy Rachleff, foi um dos fundadores da Benchmark Capital, que talvez é o fundo mais bem-sucedido da história de Venture Capital. Depois virou professor de Stanford. Depois ele fundou a Wealthfront, que é uma empresa, uma fintech gigante, que ele vendeu por $1,5 bilhão para o UBS. Então, um cara mega, mega bem-sucedido. Tem sido um grande mentor meu desde o começo da minha carreira. E ele é uma pessoa que sempre que você manda um e-mail, fala, quero conversar de uma coisa, ele te liga em 5 minutos. Então, eu acho que assim, o fato dele sempre estar disponível, sempre estar muito generoso e solícito do ponto de vista de poder ajudar um aluno, uma pessoa que não deve nada a ele, eu devo muito, mas ele não deve nada a mim, sempre foi para mim uma inspiração de querer também ajudar outras pessoas, né? A próxima geração, próximos investidores, próximos empreendedores. E eu acho que esse exemplo arrasta, né? Como se fala. E aprendi muito isso dele e acho que talvez é uma gentileza contínua ali que eu desfruto até hoje. Sensacional. Inclusive, o Júlio participou de alguns podcasts gringos que a gente consome, né? Pesquisei um pouco ali, você foi em alguns lá, né? Foi bem legal. Um dia a gente chega lá. Exatamente. Falar do Market Makers para os gringos. Bom, super inspirador. Obrigado demais por terem participado aqui. Portas do Market Makers estão abertas, porque ficaram muitas perguntas e a gente quer falar mais com vocês. Obrigado, muito obrigado, Júlio. Foi um prazer. Sou grande fã, foi ótimo estar aqui. Espero que a gente se veja em breve. Salomão, Josué, obrigado Market Makers, sempre assisti, consumi, me inspiro muito. Também é uma honra estar aqui do lado de Júlio, que é uma pessoa que eu admiro tanto também. Então, a referência para mim, então esse episódio foi muito especial. Boa. Josu, valeu demais. Salomão. Você que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Market Makers está aí no podcast, nas newsletters, para vocês consumirem a valer nosso conteúdo. Até a próxima e tchau!